or will you fucking fight back? Então, beleza, gente. Boa tarde a todos agora, oficialmente, né? Então, a gente está aqui agora com o convidado Marcelo Marleto. Marcelo foi aluno daqui do ICMC, né, de mestrado, né, Marcelo? Inclusive, na minha época, que eu estava também fazendo mestrado, ele era colega aí de pós-graduação, né? E aí ele veio hoje aqui falar um pouco sobre mineração de criptomoedas. Então, Marcelo, queria agradecer aí o convite, né? Você ter aceito o convite. E fica à vontade aí, o pessoal gosta bastante de fazer perguntas, estão bem interessados, né? É um tema que desperta bastante interesse. Então, agora então aproveitem aí, né? Eu que gostaria de agradecer o convite, primeiramente. Eu vou falar sobre isso também. Vou me apresentar rapidamente, né, até aproveitando o tempo. Será que eu consigo já compartilhar a tela aqui? Pode compartilhar, acho que dá sim. Pronto, a tela inteira. Peraí. Vocês estão vendo? Eu não estou vendo aqui como que tá. Peraí, tá abrindo. Primeira vez que eu uso o Google Meet. Agora está aparecendo aqui. A tela do seu Meet está aparecendo. Tá. Então, aqui aparece a tela para vocês. Aí, agora sim. Tá bom, pessoal. Vou falar rapidamente. Como o professor Marcelo falou aí, a gente fez graduação junto. Eu fiz, mestrado junto. Graduação não, graduação cada um fez em um lugar diferente. Inclusive, eu sou formado pela Federal aí de São Carlos. Eu sou mestre em computação pela USP, fiz na mesma época que ele. Inclusive, eu fui professor também, professor temporário. Dei aula aí pro pessoal de Sistemas Operacionais 2, dei aula de LD2, ICC, várias matérias, programação concorrente. Fiquei durante um tempo, mas eu não fiz doutorado, eu segui para o mercado de trabalho, e eu sou proprietário dessa empresa, que é a MM Computer, que é uma empresa familiar. Meu pai já tem há muitos anos, e eu resolvi trabalhar com ele. Antes disso, eu trabalhei na LG, com desenvolvimento de software, na verdade era protocolo, na parte de desenvolvimento de protocolo. Na época, a LG, ela só perdia para a Nokia. Olha só, como a gente está ficando velho, né? Nem tem mais Nokia. Aliás, ela voltou agora. Mas a época, a LG era uma das potências do mercado. Nem tinha Apple, para vocês terem ideia. E a LG era uma das que tinham bastante força no mercado, e eu trabalhava no desenvolvimento de protocolo, comunicação do celular com a rede. Outras coisas também, curiosidade aí, rapidamente sobre mim, eu também sou hipnoterapeuta e também tenho uma empresa de cosméticos, então eu gosto bastante dessa área de investimento e tudo mais. Vamos lá, vamos falar então sobre criptomoedas. Antes de eu falar sobre criptomoedas, eu tenho que falar basicamente para vocês o que é criptografia. Ô Marcelo, Oi. O Ítalo está perguntando se o seu mestrado teve a ver com criptomoedas, de alguma forma. Não, meu mestrado foi em hardware. Eu fiz, na época, uma VPN, que ela era para comunicar com um robô que a gente desenvolveu na USP, na época. Então, eu fiz uma VPN em hardware, usando uma parte de hardware, e o resto do código a gente fez um kernel direto do Linux. Mas eu não foi relacionado à criptografia, não. Mas eu tive uma disciplina na graduação, no caso na Federal, não sei se na USP tem, era uma optativa, daquelas optatórias que a gente fala, que a gente fazia criptografia, a gente tinha que desenvolver até um código de criptografia, e então eu mexi com essa parte aí, digamos assim. Mas criptomoeda mesmo, eu comecei a mexer recentemente. Criptografia, o conceito da criptografia, o algoritmo, o desenvolvimento, a gente começou eu mexi com ele, sim. Então vamos lá, falar rapidamente para vocês sobre criptomoedas, né? Como eu falo, para a gente falar de criptomoedas, a gente tem que falar sobre criptografia. E criptografias, ele remonta à época de 1900, antes de Cristo, o primeiro registro criptográfico lá do Egito, que basicamente eles substituíam uma letra por outra. Por exemplo, o A vai ser a letra X, o B vai ser a letra C, o D vai ser a letra H. É uma substituição bem simples, e quem tiver aquela codificação, quem tiver como que funciona, substitui as letras de volta, e você tem a mensagem original. A ideia aqui, basicamente, era trocar mensagens que ninguém pudesse entender, e foram feitos, por exemplo, para guerra, na época também existia,
E também para cartas de amor o pessoal utilizava, olha só. Mas quando chegou na Segunda Guerra Mundial, o pessoal desenvolveu a criptografia mais moderna. E aí, basicamente, tinha que ter um sistema mais complexo, porque esse é muito fácil de decriptar, né, descriptografar. Esse de simples troca de letras, por exemplo, do A para o X, do B para o C, é muito fácil para alguém descriptografar. Então, eles criaram um sistema mais complexo e começaram com o sistema de criptografia simétrica. Basicamente é assim, então tem eu aqui, eu estou em Araraquara agora, vocês estão aí em São Carlos, tem o professor Marcelo aí em São Carlos, e eu quero passar uma mensagem para ele sem que ninguém saiba. Então eu pego uma chave, né, como se fosse um algoritmo, né, mas é uma forma, que eu usando aquela chave, usando aquele sistema, eu modifico toda a minha frase, a minha escrita, o que eu quero passar para ele, e ele tendo a mesma chave, ele tem que ter a mesma chave, ele pode recuperar a mensagem original. Isso com o computador, quando começou na Segunda Guerra Mundial, era fácil, né? Os computadores usavam a mesma chave e você mandava uma grande quantidade de informação na guerra de um lado para o outro, e o computador ia lá e transformava, né? Sem que se alguém intercepta a mensagem no meio, não vai conseguir entender nada, a não ser que ele tenha a chave. Mas qual que é o problema com isso? O problema é que, como a gente tem a mesma chave, como que eu faço para passar a chave para ele? Então, imagina que eu estou na guerra, estou nos Estados Unidos e a outra pessoa está na Europa. E como que eu faço para passar a chave para eles? Alguém pode interceptar a chave no meio. Então, se ele intercepta essa chave, ele vai poder descriptografar toda a minha mensagem toda vez. Então, eles criaram um outro sistema de criptografia chamado criptografia assimétrica, onde eu tenho uma chave pública e uma chave privada. Como que funciona nesse caso? Chave pública é pública, ou seja, todo mundo tem acesso a essa chave. E a chave privada só eu tenho. Ninguém mais pode ter no mundo uma chave privada, para garantir que só eu posso ler essa mensagem. Então, funciona assim. Eu quero passar uma mensagem para o professor Marcelo. Então, como que eu faço? Eu pego a chave pública dele, pego o texto que eu quero, uso a chave pública dele para criptografar a mensagem. Quem vai poder descriptografar essa mensagem? Só ele que tem a chave privada. Então, ele vai pegar a chave privada dele, ele descriptografa e ele tem acesso à mensagem. Ele quer mandar a mensagem de volta para mim. Ele pega a minha chave pública, criptografa a mensagem e envia para mim. Quem vai poder descriptografar essa mensagem? Só quem tem a chave privada, que sou eu, no caso, eu descriptografo. Então é um parzinho, né, público e privado, cada pessoa tem, o público você compartilha, e o privado serve exatamente para eu poder descriptografar e poder obter a mensagem original. Nesse caso, não tem problema de compartilhamento de chaves, já que a chave pública eu compartilho com todo mundo mesmo, propositalmente. E aí nós temos uma função hash criptográfica. O que é um hash criptográfico? Basicamente, eu tenho um texto que pode ser uma palavra, vamos falar, pode ser Marcelo, meu nome, uma palavra pequena, e eu vou transformar num outro texto padronizado, vamos supor, de 60 caracteres. Então, todos os textos que eu fizer, eles vão ser convertidos em 60 caracteres únicos, diferentes, que vão ser, né, que não vão ter iguais, aí não vão ter 60 caracteres iguais. E eles são padronizados. Então, se eu tiver a palavra Marcelo, ele vai gerar 60 caracteres do Marcelo. Se eu tiver um texto gigantesco, um livro, ele vai gerar também 60 caracteres. E a ideia, basicamente, é que eu só consiga, unidirecional, eu só consigo gerar para um lado. Ou seja, eu só gero esses 60 caracteres, mas eu não consigo voltar para trás. Isso é utilizado para senhas, não sei se vocês mexem com Linux, se não mexe, deveria mexer pelo menos um pouquinho. No caso, quando a gente criptografa, quando tem a senha criptografada, ficava antes no arquivo /etc/pswd, e lá utiliza o sistema de criptografia hash MD5, e aí ele gera o código de caracteres, e basicamente ninguém consegue voltar para trás. Eu tenho aquele caractere lá, mas eu não consigo voltar para trás. Como que eu faço para verificar que a minha senha é verdadeira? Eu tenho que usar os mesmos caracteres iniciais. Então, se minha senha é Marcelo, só com Marcelo eu vou gerar o mesmo conjunto de caracteres iguais. Se eu utilizar Marcelo em um espaço, já não é o mesmo conjunto de caracteres iguais que vão ser gerados. Isso que a função hash criptográfica faz. Ô, Marcelo. Vamos lá. 3 perguntas aqui, ó. Sobre a criptografia PGP, se você puder falar um pouquinho sobre ela. Aí, a outra pergunta é se a chave assimétrica não dá para achar por meio de engenharia reversa. Uhum. E se o MD5 ainda é seguro. Vamos lá. Sobre qual que é a primeira? Do PGP. PGP. Cada algoritmo de criptografia tem o seu próprio sistema. Particularmente, eu cheguei a estudar na época o PGP, mas eu não lembro exatamente como funciona o PGP em si.
não é difícil, basicamente é só olhar lá, ler como que funciona e para poder interpretar ali. Mas eu, particularmente, não consigo falar sobre ele agora, porque, imagina, quantos algoritmos criptográficos tem? Não sei, deve ter milhares, milhões, não sei. Então, você precisa ver como que funciona cada sistema de criptografia. Então, eu não vou poder falar especificamente sobre o PGP. Sobre engenharia reversa, para você obter outra chave assimétrica, né? Digamos assim, você tem uma pública e você conseguir obter a privada. É isso que eu entendo, né? Que perguntaram. Isso. Não é possível. Basicamente, a ideia da criptografia assimétrica é que você não consiga, de jeito nenhum, obter a sua chave privada. Aliás, se você perder a sua chave privada, nunca mais você decriptografa aquela mensagem. Nem você que é dono, você pode chegar e falar, ó, não, eu perdi, é minha, você pode garantir que é você, mas você não consegue mais obter aquilo lá. É feito para ser desse jeito mesmo, para ninguém conseguir voltar para trás. Com engenharia reversa, nada disso. E qual que era a terceira pergunta, o MD5? Isso, sobre o MD5, se é seguro ainda. Então, mesma coisa, eu também não estou acompanhando sobre todos os algoritmos, então eu não posso dizer para vocês se o MD5 é seguro, mas ele é utilizado, né? Até hoje, pelo que eu saiba, ele é utilizado. O pessoal vai aprimorando, é utilizado, então eu não vou saber te dizer como que está nesse momento a questão da segurança do MD5. Podemos escutar? Opa, vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, tendo essas criptomoedas, tendo essa ideia, né, de criptografia, eu tenho a ideia de ter, né, com o hash, eu tenho a ideia de ter um arquivo gerado único a partir de um outro conjunto de informações. Eu tenho algo único que começaram a pensar o seguinte, bom, eu podia pegar esse negócio único e dar um valor para ele. Né? Pensaram em transacionar, em poder utilizar isso como dinheiro. Lembrando que as coisas, elas só têm o valor que a gente acredita que a gente dá a elas. Aí, no caso, eu teria que entrar em teorias aqui de capitalismo, keynesianismo, sei lá. Não vamos entrar nisso. Mas, basicamente, as coisas só têm valor se eu der valor a elas. Se eu não der valor a elas, elas não valem nada. Não sou só eu, né? A sociedade precisa dar valor. Então, o que é o real? Uma moeda, um papel que todo mundo aceita. Quando ele tem 100 reais ali escrito, todo mundo acredita que aquilo vale 100 reais. Se a partir de amanhã todo mundo falar não vale 100 reais, não acho que não vale, ela deixa de valer do dia para a noite. Né? Ninguém compra mais nada, não vale mais nada. E quando criaram as criptomoedas, né, eu tenho um arquivo no computador, vou dar um valor para ele. Como que eu faço para aquilo lá passar a ter valor? Bom, um monte de gente precisa utilizar. Para o pessoal poder utilizar, aquilo lá tem que ser seguro. Então, quando começaram a ideia das criptomoedas, né, eu vou entrar aqui no Bitcoin, quando começaram a ideia das criptomoedas, começaram na década de 90 de criar um sistema, né, no caso, usando a própria criptografia, só que aí tinha alguns problemas com esse tipo de sistema, que eles não conseguiram solucionar. Quem conseguiu solucionar foi esse cara aí, ó, Satoshi Nakamoto, que é um personagem, porque ninguém conhece esse cara. Esse cara, ninguém sabe quem ele é. Ele fez um paper em 2009, é esse paper aqui, ó, se a gente clicar aqui nele, até mostrar para vocês, esse paper, aqui, ó, em 2009 saiu falando de como vai funcionar o Bitcoin. Então, até é legal vocês poderem ler isso daqui. Eu li, eu acho bem interessante. Eu gosto, né, de aprender, espero que vocês gostem também. Então, aqui tem um paper, não é muito longo, de como que funciona o Bitcoin, como que iria funcionar o Bitcoin. Ele criou isso daqui resolvendo um grande problema que eu já vou comentar com vocês, né? Cadê aqui minha apresentação? Oxi. Aqui. Resolvendo um grande problema que eu já vou comentar com vocês. Mas o código do Bitcoin é aberto, ó, eu posso ver aqui no GitHub também. Todo mundo aí, o pessoal já utiliza GitHub aí ou não? Como que é? O pessoal está aprendendo ainda ou não? E quando eu dava aula aí na USP, no projeto de SL2, eu falava para o pessoal utilizar o GitHub ou aquele outro, Bitbucket também. Enfim, o código é aberto do Bitcoin, todo mundo pode ver como que funciona o código dele. Isso dá uma transparência para o mercado de como que funciona. Vamos voltar lá na apresentação. Bom, e a ideia, né, do Bitcoin, de uma moeda digital, é que ela fosse transacionada peer-to-peer, né, ponto a ponto, digamos assim, que as pessoas não dependem de uma instituição financeira, uma autoridade certificadora, não tem, no caso, um banco por trás disso. A ideia principal é que as pessoas pudessem trocar sem ninguém para validar essas transações. Só que aí começa o problema. Olha só, como que a gente faz? Eu tenho um arquivo no meu computador. Não precisa nem ser um arquivo de computador, eu vou falar sobre isso. Pode ser um pedaço de papel que você anota ali, o seu hash.
E aí você tem esse arquivo do seu computador, eu posso replicar ele, né? Eu faço um copy-paste, Ctrl-C, Ctrl-V, isso aí todo mundo sabe fazer. E aí eu posso gastar 2 vezes essa moeda, concorda? Eu falo assim, ó, eu tenho ela aqui, eu quero gastar ela 10 vezes. O mesmo valor que eu tenho, eu gasto ela 10, 20, 50, 100 vezes. E esse que era o problema, inicialmente, com as moedas criptográficas, as criptomoedas, porque o pessoal não conseguia resolver esse problema sem ter uma instituição que ficasse validando isso daí. Até que, naquele paper, nesse paper que eu mostrei para vocês, ele criou um conceito, que eu vou falar já, de blockchain e tudo mais, que conseguiu resolver esse problema, né? O gasto duplo, né, que a gente fala, o double spend, ou gasto duplo, seria assim, né? Eu sou o comprador, e aí eu pego a mesma moeda, o mesmo arquivo, e entrego ela para o vendedor A e para o vendedor B. Como que ele sabe que eu já não gastei aquela moeda? Esse que era o problema, o grande problema inicial das moedas, e que o Bitcoin, né, no caso o Hashimoto aqui, conseguiu resolver. Nós já vamos chegar lá, já vou explicar como que é resolvido isso. Mas, basicamente, então, o que é a mineração? É a minha recompensa pela autenticação e validação dessas transações. Então, as pessoas no mundo inteiro, como são pessoas que validam, através de algum algoritmo, que eu já vou falar também, essas pessoas têm que ser recompensadas de alguma forma, para poder validar, né? Ninguém trabalha de graça. Então, se você está trabalhando, se você está emprestando algum poder computacional ou alguma outra coisa, você tem que ser recompensado por aquilo. Isso que é mineração, basicamente. Eu estou ajudando a rede a poder funcionar, eu sou recompensado pela autenticação e validação das transações de alguma moeda, no caso. E aí o Bitcoin, ele criou algumas formas. Aqui nem está no reproduzir aqui, né? Está na minha tela, estou vendo que está já mostrando direto. Vamos lá. Ele criou algumas formas, né, da gente poder fazer isso daí. O Bitcoin criou o conceito chamado de Proof of Work. Eu não sei se vocês viram no paper lá. Vou até mostrar aqui no paper de novo rapidamente. Cadê? Aqui, ó. Nesse paper, ele explica o conceito de Proof of Work. Eu vou explicar rapidamente para vocês, aí se vocês quiserem entrar em mais detalhes, leiam o paper. Mas Proof of Work significa uma prova de trabalho. Então, basicamente, eu vou utilizar um hardware para fazer aquele hash que eu falei para vocês. Vou pegar e vou fazer aquele hash para poder validar aquela transação. Então, essa transação, calma que só isso não resolve o problema, tá? Se fosse só isso, a gente já teria feito antes. Eu preciso garantir que essas hashes, essas transações, estejam corretamente colocadas e validadas por mais de um computador aí, por mais de outras pessoas e tudo mais. Então, vamos lá. Quando começou essa ideia, eles criaram com um computador, um processador básico, né? Um CPU. Lembrando que um CPU, um Central Processor Unit, ele é um processador genérico. Qualquer processador que você tem no computador, um Intel, um Core i3, Core i5, um AMD, não importa, ele é um processador de uso genérico, ou seja, eu utilizo para tudo que é tipo de coisa, né? Eu posso utilizar para fazer descompactação de arquivo, eu posso utilizar para ouvir música, eu posso utilizar para compilar código. Então, ele é utilizado de forma genérica, né? Ele é projetado para que sirva para a maioria das funções que a gente precisa computacionais. Mas conforme a rede vai crescendo e mais gente vai entrando, porque aquilo lá tem um valor, né? Começa a dar dinheiro, as pessoas começam a querer colocar mais poder computacional lá para poder ganhar mais dinheiro. Então foi evoluindo para a GPU, e aí na GPU, no caso, ela resolve o problema de vídeo, né? No caso, quando a gente vai jogar, a gente precisa normalmente de um poder computacional bastante relevante. Então eles começaram a utilizar a GPU até chegar nos ASICs. Não sei se vocês conhecem, os ASICs são projetados, computadores projetados, processadores projetados, para resolver apenas uma tarefa. Então, eu vou fazer um processador que faz especificamente aquilo. Obviamente, que aí ele vai executar aquilo de maneira mais rápida, de maneira melhor. Se vocês chegarem, até quando eu fui professor aí, como eu disse para vocês, eu dei aula de ELD2, Elementos de Lógica Digital 2, e a gente projetava lá um processador do começo até o final do curso, e o pessoal fazia um joguinho. Provavelmente vocês devem estar fazendo isso ainda, não sei se o pessoal continua fazendo esse tipo de coisa. Mas a gente projetava do zero e fazia um processador específico para executar um jogo. Então, é óbvio que ele vai rodar de maneira mais rápida. Hoje em dia, o Bitcoin só é possível minerar com ASIC. Não que eu não possa colocar um CPU ou uma GPU, mas provavelmente eu não vou ganhar nada. Vai ser muito baixo o meu rendimento, eu vou gastar mais com energia elétrica
do que com o rendimento do Bitcoin, aí no caso. As moedas que utilizam o conceito de Proof of Work, né, uma prova de trabalho desse hash, né, o hash rate, taxa de hash, que é basicamente isso que eu falei para vocês, né, de você pegar e validar, verificar se aquela transação é verdadeira ou não, são moedas como o Bitcoin, começou com o Bitcoin, o Ethereum, hoje em dia, cresceu bastante a mineração, porque o pessoal está minerando muito ETH, né, o pessoal chama o Ethereum de ETH, mas tem outras moedas, o Ravencoin, o Dogecoin, tem um monte de moeda. Aliás, não sei se vocês sabem, vocês têm uma ideia de quantas moedas tem no mercado hoje em dia? Alguém tem uma noção aí de quantas moedas tem? E se alguém responde aí, para o pessoal interagir um pouco, eu parar de falar e beber um pouquinho d'água. Deve existir, sei lá, milhares, eu chutaria umas 800, não sei. 800 moedas. Foi um bom chute, foi um bom chute. Vou mostrar já. Pedro tá falando mais de 1000, o Arthur tá falando 42 exatas. 42 moedas? Isso, o Lucas tá falando 200. Onde que esse cara tirou 42? Não, só por curiosidade. Não, 420, acho que ele errou. Tá. Não, eu falei, caramba, como que é? Tá, tudo bem. 42 é a resposta, né, de tudo. Não sei desse negócio aí. Mas vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui. Vou mostrar para vocês quantas moedas tem hoje em dia. Só para você ter. Tem mais ou menos, acabei de ver aqui, eu vou mostrar para vocês 10.417 moedas hoje. Então, né, tem bastante moeda aí no mercado. Já vou mostrar para vocês onde a gente vê isso. Criaram depois um conceito melhor, porque o Proof of Work, ele tem várias falhas, né? Foi o primeiro que criou em 2009, mas a tecnologia vai evoluindo. Então, nós criamos conceitos melhores, como o Proof of Staking, que é o seguinte, eu não preciso mais de um hardware para poder gerar outras moedas. Eu não preciso mais de um hardware para poder validar as moedas. Eu preciso apenas de outras moedas iguais. Não vou explicar o conceito aqui, porque senão a gente perderia muito tempo explicando só como funciona o Proof of Staking, não faz parte aqui dessa ideia do que eu quero passar para vocês. Mas, basicamente, para vocês entenderem de maneira simples, eu tenho várias moedas que já estão validadas na rede, que elas já foram validadas, e aí eu pego as novas moedas das novas transações e comparo com aquelas moedas já existentes. E aí eu não gasto nada de energia elétrica, até quem começou aí, né, falou se não destruir a natureza. O Proof of Staking não consome nada da natureza, porque basicamente é validação por comparação com outras moedas. Então, lógico, vai ter ali, né, comparar, usar alguma coisa computacional, mas muito básica, então eu não vou gastar praticamente nada de energia elétrica. Então é uma tecnologia muito melhor, até ela resolve um outro problema que eu vou mostrar para vocês, que é um problema de ataque da rede. Eu já vou mostrar, vou chegar nisso aí. Mas, voltando aqui, né, exemplos de moedas que utilizam o Proof of Staking, o Binance Coin, que é BNB, a Cardano, que o pessoal chama de ADA, e o Ethereum vai mudar o protocolo para 2.0, ele vai passar agora, a previsão é que mude até daqui a 2 anos no máximo, essa é a previsão, já era para ter mudado, não mudou ainda, mas a previsão é que ele mude para o Ethereum 2.0 e seja também Proof of Staking. Se a gente entrar nesse CoinMarketCap aqui, vou clicar aqui para vocês verem, esse site ele mostra quantas moedas nós temos, olha aqui, 10.473 moedas, dá uma olhada. Tá vendo aqui? Vocês estão vendo minha tela, né? Hein, pessoal? Sim. É porque eu não tô, até estranho aqui, eu tô falando olhando pro computador, né? Então vai me falando aí se vocês não estiverem acompanhando. Então, olha só, nós temos 10.473 moedas. O Bitcoin, sozinho, ele tem um valor de mercado hoje de 726 bilhões de dólares. Olha só, a segunda moeda que está em ordem de valor de mercado, tá? A segunda moeda que tem mais valor de mercado é o Ethereum, o ETH, que tem um valor hoje de 282 bilhões de dólares. É pouco isso ou não, hein? O que vocês acham? 726 bilhões de dólares, 282 bilhões. Só para vocês terem ideia, o Bitcoin hoje representa 46% do mercado de moedas, aí, né, de criptomoedas. Então, é a moeda mais transacionada aí, apesar de não ter aí o melhor algoritmo. O Ethereum, por exemplo, é um algoritmo muito melhor e vai melhorar ainda mais, outras moedas são melhores. E por que ele não muda, né? Por que as pessoas que criam moeda hoje em dia, aliás, né, muitas pessoas que criam moeda hoje em dia ainda criam com Proof of Work? Por que eles não mudam isso? Vou voltar aqui. Por que eles não mudam isso? De novo, pessoal, a ideia é que
o que tem valor no mercado? Aí a gente entra em capitalismo. As coisas têm valor conforme a gente dá valor. Você pegaria uma moeda, vocês aí da USP podem desenvolver uma moeda. Pessoal, você pegaria e colocaria seu dinheiro numa moeda desconhecida? Porque para o Proof of Staking eu preciso ter uma quantidade de moedas para essa moeda poder ser validada. Você colocaria aí o seu dinheiro em uma moeda desconhecida? Tem que ver, né? Muita gente já tem tanta moeda no mercado, como eu falei, 10.473 moedas, você vai colocar numa moeda desconhecida? Agora, no Proof of Work, eu tenho hardware, e aí eu já tenho meu hardware. Vamos supor, eu tenho um PC lá parado em casa, ou eu jogo, eu tenho um PC um pouco melhor. Então eu coloco ele lá para gerar umas moedas, de repente eu quero transacionar essa moeda, e essa moeda começa a ter valor para mim, e começa a ter valor para um monte de gente. Então, o Proof of Work, ele ajuda, no caso, a moeda a ter valor. O Proof of Staking, eu começo com uma moeda que não tem valor nenhum, e de repente ela pode ter valor daqui para frente, ou pode chegar em zero, né? Pode não valer nada. Por isso que muitas moedas ainda utilizam, moedas são criadas e utilizam o Proof of Work. O Ethereum quer mudar para o Proof of Stake já faz tempo, já até agora não conseguiu. Exatamente para isso. De repente ela pode perder muito valor de mercado se o pessoal parar de minerar Ethereum. Então, esse processo é gradual, não é do dia para a noite. Vamos lá. Aí criaram-se outros conceitos. Criaram-se o conceito de Proof of Capacity, ou Proof of Space. E, basicamente, também não é um conceito novo, já existe faz tempo. Só que agora, recentemente, criaram uma moeda chamada Chia. E essa moeda pegou bastante nome no mercado, e o pessoal começou a utilizar bastante. A ideia também é que seja utilizando hardware, mas nesse caso, você utiliza muito pouco de energia elétrica depois de ter criado os plots. Eu vou falar sobre isso. Aliás, né, eu não vou poder entrar em muitos detalhes aqui, mas no meu canal no YouTube eu falei bastante. Eu criei um vídeo lá de 21 minutos explicando só sobre Chia, e é uma aula mais teórica, e acho bem interessante depois que quem se interesse vai lá dar uma olhada, que eu explico lá como que funciona essa ideia aqui do Proof of Capacity e a Chia aí, exatamente como ela funciona. Mas, basicamente, a Chia, primeiro eu tenho que gerar um hash no meu HD, e depois que eu gerei esse hash, ele fica lá, e ele compara as moedas utilizando esse hash já gerado no meu HD. Eu só preciso ter um espaço no meu disco. E aí o pessoal começou a comprar HD que nem louco aí no mercado, o HD subiu de preço pra caramba. Vocês podem verificar que HD deu uma disparada de preço, SSD, HD e tudo mais, porque o pessoal começou a minerar esse tipo de moeda. É a mesma ideia, né, de você utilizar um Proof of Work, né, só que com espaço em disco, ao invés de ter uma moeda lá desconhecida que eu compro e ninguém sabe quanto ela vale. A Chia começou com um valor de mercado muito alto, ela começou perto de $2.000, aí caiu pra caramba, agora está por volta de $400, 400 e poucos dólares, e na verdade $2.000 eu achei absurdo quando saiu esse valor. Mas, novamente, eu repito, não sou eu que dito o mercado, eu só acompanho o mercado, as coisas têm valor conforme a gente dá valor a essas coisas. Isso funciona assim no nosso mundo. E aí também nós temos a Proof of Coverage, que aqui é utilizado, não sei se vocês já ouviram falar, a ideia das redes 5G, criaram aí um sistema, né, como se você fosse utilizar um roteador na sua casa, e aí você acaba disponibilizando pontos de acesso para o pessoal poder conectar seus celulares para a rede 5G. E com isso você ganha uma moeda, já que você está disponibilizando ponto de acesso para a rede, né? Em vez de você ter uma Vivo da vida que coloca torre lá, você começa a colocar umas torres na sua casa, disponibilizar espaço. E aí você é recompensado por isso. E uma moeda que criaram que está dando bastante resultado fora do Brasil, logo chega no Brasil, mas na Europa e nos Estados Unidos já está crescendo bastante, é essa Helium aí que utiliza esse conceito. Eu até, né, há pouco tempo, eu quis fazer um hardwarezinho, né, um roteadorzinho desse. Basicamente é fácil fazer, você compra um Raspberry Pi, né, Raspberry Pi, o pessoal fala, cada um fala de um jeito, e aí você baixa lá um Linux específico para ele, configura, dá um certo trabalhinho, não é nada de outro mundo, você precisa fazer uma configuração lá, só que ele não permite registrar na rede, então não adianta nada. Antigamente eles deixavam, agora não permite registrar, agora ele só permite hardware que é aprovado por eles. Mas, basicamente, você poderia criar aí na sua casa um hardwarezinho desse aí. Eu até entrei em contato com eles, falando se eu podia desenvolver e vender esse hardware. Eles falaram que eu posso, porém, eu tenho que produzir, acho que, não lembro lá, 10 mil hardwares desse por mês. Então, eu preciso ter um investimento bem alto inicialmente. Por enquanto, para mim, não é viável. Mas, aí só para vocês terem uma ideia de como que a gente pode minerar de maneiras diferentes, né?
Isso aqui logo vai chegar no Brasil, vocês vão dar um vai por mim que logo isso aqui, se eu puder fazer um exercício de futurologia, logo isso aqui vai chegar no Brasil. Marcelo, papel. Oi. Tem duas perguntas aqui, ó. Vamos lá. Desse slide aí, né? Vamos lá. Então, ó, o Ítalo está perguntando sobre o Ethereum, né, que você falou que ele vai mudar para 2.0, aí ele não entendeu bem o que significa esse mudar. Vamos lá, vou responder essa primeiro já. Vai lá. É o seguinte, o Ethereum foi criado com esse conceito de Proof of Work. Como eu disse, hoje em dia são GPUs que mineram o ETH. Então, eu posso mostrar para vocês aqui, né, que eu tenho até... Será que eu consigo mostrar para vocês, pessoal? Eu estou aqui do lado, aqui de máquina, aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Vou tentar mostrar aqui com o meu computador. Vocês conseguem ver ou não? Alguém tá vendo? Eu não estou vendo aqui até. Tá. Então, aqui eu estou minerando, utilizando placas de vídeo, ó. Aqui eu tenho uma rig, que a gente chama, que é basicamente uma associação de computador, de placas de vídeo no mesmo gabinete, né? Gabinete aberto aí. E essa é uma rig estilizada, conceitual, que eu falo bastante no meu canal, não vou entrar em detalhes aqui. Mas, enfim, hoje se utiliza GPU para poder minerar. Eu preciso desse hardware aí para poder minerar. Deixa eu mostrar para vocês do Bitcoin, ó. O Bitcoin eu tenho uma ASIC aqui. Dá uma olhada. Vocês estão vendo? Não sei se vocês estão vendo. Estão vendo ou não? Sim. Dá pra ver. Alguém me responde aí, por favor. Dá pra ver sim, Estamos vendo. Dá pra ver, sim, dá pra ver. Eu não estou vendo a tela. Então, ó, esse aqui é um hardware específico para minerar Bitcoin. E como ele é específico, nossa, aqui faz um barulho, vocês não têm noção, é uma turbina de avião isso aqui. Gasta uma energia do caramba, gasta 1.200 watts hora. E como ele é específico, se eu quiser minerar, por exemplo, outra coisa que não use o sistema de, o hash, né, o algoritmo de hash do Bitcoin, que é o SHA-256, se eu não tiver a moeda que utiliza esse algoritmo, ele não serve para nada. Só serve para isso. Como eu disse, é um hardware específico. Bom, então, como eu falei para vocês, o Proof of Staking é uma tecnologia melhor que o Proof of Work. Eu vou entrar em mais detalhes por que ele é melhor. Mas, basicamente, gasta pouca energia elétrica, né? Você não precisa de hardware para você minerar, você precisa ter só moeda para você poder comparar. Você só precisa ter as moedas lá. E ele também previne um ataque que chama ataque 51%, que eu vou comentar com vocês. É um ataque hacker, ataque 51%, onde, teoricamente, quem tem 51% da rede pode fazer o double spending, o gasto duplo. Então, o Proof of Staking, ele é muito mais seguro nesse quesito. E o ETH vai mudar para essa rede, ou seja, não vai mais se usar GPU para poder minerar. Vai ser apenas através de moedas. Então, você vai ter umas moedas colocadas em algum lugar, e aí quem quiser transacionar ETH para poder comparar, para poder fazer o hash, para poder verificar se aquilo é verdadeiro, vai passar por essa verificação com outras moedas que já estão validadas na rede, para poder verificar se esse seu ETH é verdadeiro ou não. Então, o ETH 2.0 vai mudar para o Proof of Staking. Respondi a pergunta ou não? Ítalo, responderam? Não, assim, respondeu sobre o que é a mudança, mas é que a pergunta, na verdade, era mais sobre, tipo, como é que decidem, vai mudar, tipo, a partir de dia tal? Tipo, quem é o Ethereum que quer mudar? Não, tem um grupo por trás, né, do ETH, que é o grupo do projeto, desenvolveu e tudo mais. Esse pessoal, né, que define as diretrizes, digamos assim, de como vai funcionar. E eles fazem vários aprimoramentos na rede. E eles decidiram, obviamente, como eu disse, o Proof of Work, ele gasta energia. Tem toda uma discussão atualmente nessa questão de gasto de energia. Não sei se vocês viram, o Elon Musk, ele queria utilizar Bitcoin para pagar os carros da Tesla, e aí fez o Bitcoin disparar. Aí logo depois sofreu uma crítica generalizada de um monte de gente, Greenpeace e tudo mais, falando que com isso vai gastar muito mais energia elétrica, aí tem a questão da natureza e tudo mais, né, gás estufa, o efeito estufa, enfim. E aí ele voltou atrás falando que não ia aceitar mais. Então, a ideia é que Múltiplo Proof of Staking, que é uma tecnologia melhor, mais garantida, que gasta menos recursos da natureza, digamos assim. Por isso que decidiram mudar para o Ethereum 2.0. Só que isso eles já falam desde 2015. Desde 2015 eles falam que vão mudar. E agora estão falando que vai terminar a mudança em 2023. Respondi ou não? Acho que sim, acho que sim. Então tem uma
a comunidade de desenvolvedores, eles meio que Sim. guiam isso. Sim, exatamente. Não, na verdade, tem uma entidade que cuida de cada moeda, né, digamos assim. Eles que fazem as diretrizes. O Bitcoin mesmo tem uma discussão se mudaria também para Proof of Staking, mas do jeito que ele é implementado, do jeito que ele foi implementado, é praticamente... Hoje é muito difícil, praticamente impossível que eles falam mudar para Proof of Staking. Não sabe se no futuro isso pode acabar sendo obrigado a mudar. Aliás, eu acho que vai ser. Eu vou comentar com isso. Se a gente conseguir chegar lá, eu vou comentar isso com vocês. Vai lá, qual que é a próxima pergunta, então? O Pedro perguntou, mas acho que você já respondeu, né? Falando que se o Proof of Stake, o Proof of Capacity é tão menos custoso, por que todo mundo não usa ele ao invés do Proof of Work? Então, só para reforçar, é o que eu falei. Isso daí é o que eu acredito. As pessoas, a gente só dá valor a alguma coisa se todo mundo acreditar que aquela coisa tem valor. E como eu disse, se você cria uma moeda aí, todo mundo que tem conhecimento pode criar uma moeda. Logo, capaz de vocês terem um curso aí na USP, né? Até o professor Manzato estava falando para mim que talvez crie um curso de criptomoedas aí. Provavelmente vocês podem criar uma criptomoeda, mas quem vai dar valor a essa criptomoeda? Quem vai colocar dinheiro lá? As pessoas precisam utilizar aquilo para poder ter valor. Então, imagina eu crio uma moeda, eu faço ela Proof of Staking, e para ter Proof of Staking, eu preciso quem tem a moeda para poder comparar com essa moeda. Quem que vai investir nessa moeda se essa moeda não vale nada? Entende? Então, a ideia é que o pessoal com Proof of Work, eu já tenho hardware lá funcionando. Então, eu utilizo aquele hardware, começo a utilizar, fico ganhando umas moedas lá, estou minerando. Daqui a pouco, um monte de gente está utilizando, o pessoal fala assim, pô, vamos começar a dar um valor aqui. E aí a moeda começa, né, tem um monte de gente que já tem essa moeda, a moeda começa a ganhar valor no mercado. O Proof of Capacity, ele veio nessa esteira aí. Ele falou o seguinte, ó, eu não estou nem entre o Proof of Staking e o Proof of Work. Eu estou no Proof of Capacity, né, no caso, eu gasto menos energia elétrica, gasto menos recursos da natureza, e eu consigo fazer a mesma coisa, né? No caso, eu tenho um hardware lá em casa, eu tenho um HDzinho, eu consigo ganhar umas moedinhas ali e, de repente, essa moeda começa a ter valor. Então, veio nessa ideia agora o Proof of Capacity. A Chia foi criada agora, né? Faz 1 mês, 2 meses que lançaram ela, os 3 meses, basicamente, que lançaram a Chia. Então, faz pouco tempo aí que está no mercado. O João, pode perguntar. Oi, então, eu queria perguntar, tá me ouvindo? Pô, pode falar. Sobre essa coisa da mineração, né, que você vem falando aí, de todas as moedas. Até onde eu sei, o Bitcoin, ele é meio que, ele tem uma quantidade específica existente que não passa daí, certo? Isso, exatamente. Escassez também gera valor, né, no mercado. Não, exato. Ou seja, ele tem uma escassez já pré-determinada por Você natureza. sabe quanto é esse valor? 22 milhões, não é? 21 milhões de BTC. 21 milhões. Então, só que, até onde eu sei, isso não acontece com todas as outras moedas. Isso, exatamente. Especialmente as que os governos querem lançar por aí, etc e tal, que, bom... Exatamente. Ou seja, por que uma pessoa iria querer minerar uma moeda, tipo, se esforçar e gastar, enfim, dinheiro, trabalho, etc e tal, para conseguir mais moedas, sendo que outras vão estar sendo criadas e vai ser, assim, entre aspas, cada vez mais fácil ter essas moedas, diferentemente do Bitcoin, no caso. Já que elas não são tão escassas assim. Então, aí que tá. Aí não entra nessa parte aqui que a gente está falando de hardware, né? Entra em teoria de mercado. Por exemplo, é o que eu estou falando para vocês. As coisas só têm valor que a gente dá valor a elas. Então, o Bitcoin, como ele resolveu o primeiro problema, e aí todo mundo começou a acreditar e ver que é uma rede segura, que funciona e tudo mais, o pessoal começou a dar muito valor. E ela começou com essa ideia de escassez, e está cada vez mais escasso. Eu vou mostrar para vocês, né, se a gente chegar lá, se der tempo. Está cada vez mais escasso o Bitcoin, a gente dá valor ao mercado naquela moeda. Mas, é o que eu falei, qualquer um pode lançar uma moeda, como tem todos os dias, ó, eu vou voltar lá no CoinMarketCap, ó, olha que interessante, ó, só para vocês verem quantas moedas foram lançadas só hoje. E você vai entrar lá todo dia, você vai ver quantas moedas são lançadas todo dia. Deixa eu ver aqui. Ó. Aqui, pessoal, ó, você vê aqui, ó, criptomoedas, né, ó. Tem aqui destaques. Dá uma olhada. Ó, adicionado recentemente, ó, hoje, ó, B2X, Antimony Coin, Bitcoin Networks. Tá vendo, ó? Só hoje, ó. Quantas moedas tem aqui, ó? 10. Tá vendo? Se eu clicar em Veja Mais. Tem um monte de moeda. Quem que dá valor a isso aí? Quando você acredita que um negócio tem valor, o negócio começa. Quando um monte de gente começa a utilizar. Por isso que eu comentei, e vou repetir.
A ideia do Proof of Work, você tendo já um hardware na sua casa, inicialmente, quando você começa com essas moedas, minerar é muito fácil, então você ganha muita recompensa de moeda. O Bitcoin, inicialmente, você ganhava 50 moedas. Não sei se vocês viram, a primeira transação de Bitcoin comercialmente foi compra de uma pizza, que usaram 10 mil Bitcoins. Não sei se você sabe disso, mas 10 mil Bitcoins para comprar uma pizza. Imagina hoje, né? 10 mil Bitcoins, vezes quanto que tá aqui um Bitcoin? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. 38.500 dólares, 38.587 dólares. Imagina. Então, naquela época não tinha valor. Hoje tem valor pra caramba. Como que começou a ter valor? Primeiro, o pessoal tinha um hardwarezinho lá, começou o pessoal, vou fazer aqui uma mineração, não estou gastando quase nada, você não gastava quase nada de energia, o hardware era muito básico, qualquer computador minerava, você foi ganhando essa moeda. O pessoal foi vendo que é seguro, aí começaram a transacionar, um outro, até que todo mundo começou a entrar no mercado, começou a gostar da brincadeira, começou a ganhar dinheiro, o negócio começa a ser escasso, todo mundo quer, sobe de preço. Isso é teoria de mercado, né? De economia, não é de moeda, né, no caso, de criptografia. Entende? Sim. Mas o que eu fico pensando é que muita gente hoje em dia acaba tendo Bitcoin, etc e tal, para meio que fugir das moedas governamentais, né? Especialmente agora na pandemia, que muito governo está imprimindo muito dinheiro, etc e tal. Sim. E aí inflaciona bastante. Sim. Mas, de novo, só que isso é acaba teoria que pode acontecer a mesma coisa com outras moedas, criptomoedas também. Então, de novo, isso é teoria econômica, né? As pessoas, exatamente, aí tem um monte de discussão por trás disso, sobre, por exemplo, lavagem de dinheiro, sabe, grupos aí terroristas e tudo mais. Então, tem um monte de discussão como chama lá, na Deep Web, você pode comprar as coisas mais bizarras com Bitcoin. Então tem uma grande discussão nesse sentido aí dessas moedas, né? Por isso que os governos agora estão querendo, obviamente que eles querem também imposto, mas eles estão querendo regular isso daí por causa dessa questão como eu estou falando, é uma coisa que é muito fácil lavar dinheiro. Mas, de novo, isso aí vai entrar em teoria econômica, né? Não vai entrar no que a gente se propõe a falar aqui. Vai lá, meus atos, tem mais coisa aí? Não, vamos lá, vamos seguir. Vamos lá, que senão não vai dar tempo, pessoal. Que horas são aqui? Tem muita coisa para falar. Então, vamos lá. Bom, como que o Bitcoin conseguiu resolver esse problema, né, de você ter um sistema descentralizado, né, o mundo inteiro, ele fica validando, né, como a gente fala, a nossa prova de trabalho, e verificar se aquilo lá é verdadeiro ou falso. Eles criou esse conceito chamado blockchain. Como que funciona aqui, basicamente? Eu vou abrir todos aqui para mostrar para vocês. Então, eu vou tentar explicar de maneira rápida também. Cada computador que faz parte da rede, a gente chama de um nó da rede, um nó da rede Bitcoin. Vamos falar de Bitcoin, tá? Posso falar de ETH, serve a mesma coisa. Eu vou falar aqui de Bitcoin, que a gente está falando, né, inicialmente, para poder ficar mais fácil. Então, cada computador da rede, a gente chama de um nó. Quando eu tenho... quando eu faço alguma transação na rede, são criados blocos, e esses blocos, eles vão para mineradores no mundo inteiro para poderem validar aqueles blocos. E aí, aquele bloco que foi validado, que foi devidamente usado lá o seu poder de processamento, ele é conectado numa cadeia que tem o timestamp, que é o tempo a hora que foi feita aquela transação, e a todas as validações que foram feitas. Então, se eu entrar aqui, blockchain, basicamente, né, a tradução seria uma cadeia de blocos. Imagina como se fosse um trenzinho, onde eu vou conectando os blocos. Então, cada bloco que vem da rede, eu conecto. Um bloco conecta no outro, conecta no outro, conecta no outro. E para esses blocos terem validade, né, todos esses computadores, né, esses computadores que estão na rede, eles fazem esse hash desses blocos do Bitcoin. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, aqui eu estou na blockchain do Bitcoin. Eu tenho aqui, os últimos blocos da rede. Nossa, pessoal, desculpa perder o raciocínio aqui, é que está fazendo um barulho aqui de fora de carro, não sei se vocês estão ouvindo aí. Mas enfim, vamos lá, agora parou. Então, aqui, são os blocos, deixa eu voltar aqui, os blocos que estão feitos na rede. O blockchain é um livro-razão. Imagina um cartório, e nesse cartório, todas as transações que são feitas estão registradas nesse livro. Então, dá uma olhada aqui, A cada 10 minutos, aproximadamente, é gerada um bloco de Bitcoin para poder se minerar.
E aqui estão os mineiros, né, os mineradores, que conseguiram resolver aquele bloco. Vamos dar uma olhada aqui. Nesse caso aqui, ó, há 8 minutos atrás, foi essa anti-pool. Há 11 minutos atrás, foi a slush pool. Há 12 minutos atrás, foi essa unknown aqui. Há 26 minutos atrás, unknown é desconhecido, óbvio. Não sabe quem que foi, né? Foi alguém aí com poder computacional suficiente que conseguiu capturar um bloco. Eu vou entrar aqui, ó, F2 pool. Dá uma olhada. Eu consigo analisar aqui, ó, ver as transações, as taxas que a pessoa recebeu e como que foi minerado esses blocos. Então, aqui na blockchain, fica o livro de todas as transações que foram feitas. Imagina que eu estou comprando uma casa. Então, eu tenho que ir lá no cartório e registrar essa transação. Aqui é a mesma coisa. Todas as transações, desde 2009, podem ser verificadas aqui. Outra coisa que eu consigo ver, ó, clicando aqui, eu consigo verificar. Ó, dá uma olhada. Cada bloco, ele dá uma recompensa de 6,25 Bitcoin hoje em dia. Vou falar sobre isso também, como que é feita as recompensas. E a taxa que esse bloco pagou, né, que a taxa é o seguinte, quando eu transaciono um Bitcoin de um para o outro, de um endereço para outro, eu pago uma taxa para a rede, e a taxa que foi pago é esse 0,10. A blockchain, ela tem todas as validações e confirmações da rede, para garantir que isso funcione. Para a blockchain funcionar, deixa eu voltar aqui, como eu disse para vocês, um bloco é conectado ao outro, de tal forma que se alguém atacar e colocar um bloco ali que não foi validado, toda a cadeia deixa de funcionar. Toda a cadeia deixa de funcionar, e aqueles blocos são invalidados. Então, a blockchain é um sistema, né, descentralizado, cada pessoa no mundo inteiro, né, ali eu mostrei para vocês, né, ó, por exemplo, a Antipool resolveu esse bloco, aí ela pega e coloca na blockchain. A Slush Pool resolveu esse bloco, ela vai e conecta na blockchain. Esses blocos são conectados, tem a hora que foi feita, tem que bater direitinho, o timestamp, a hora, ao hash, tudo tem que ser bonitinho, sincronizado. E aí, eu consigo dizer que aquele bloco é verdadeiro. Todos os computadores que estão na rede, que estão rodando o full node, que a gente chama, eles têm uma cópia disso daqui para poder verificar se essas transações são verdadeiras ou falsas. Então, o full node, você pode até, né, baixar aí e rodar na sua máquina, caso alguém queira ajudar a validar a rede do Bitcoin. Eu deixei o link aqui para vocês. Ó, você pode rodar um full node no seu computador, você não vai gastar quase nada de poder computacional, você não vai ganhar nada também. Mas isso aqui é só para ajudar a validar a rede. Muitos computadores no mundo inteiro rodam um full node, que seria todas as transações de Bitcoin da blockchain, para poder verificar se elas são válidas. Porque enquanto um nó resolveu um bloco, a hora que ele resolveu, ele pega e sincroniza com os outros blocos. De tal forma que todo mundo está sincronizado. Se alguém chegar com um valor lá inválido, o pessoal vai falar, pô, isso aqui não bate com os outros blocos. Então, a transação é invalidada. Essa é a melhor maneira que eu consigo explicar sem entrar em programação concorrente. Que aí eu consigo explicar melhor como que funciona o sistema de programação concorrente. Mas, enfim, vamos lá. Marcelo, pode falar. Desculpa, mas qual o tamanho? Isso não ficaria um tamanho muito grande, não? Fica grande, fica grande. Ah, sim. Tem todas as transações, ó, você pode ver, todas as transações. Qual seria o tamanho, mais ou menos, hoje em dia, do full node total? Isso que eu ia procurar aqui, cara. Do Bitcoin eu não sei dizer. Ó, da Chia, a gente começou faz pouco tempo, 3 meses, né? Já tá com quase 5 GB, pra você ter ideia. Então, assim, tem muita informação aqui, tem muita informação. Não sei dizer aqui qual que é o tamanho aqui da... Não sei dizer, deve ter em algum lugar aqui dizendo, tá? Mas eu... Ô, Marcelo, a Maria está perguntando uma pergunta interessante aqui, que tem o uso do blockchain para outras coisas, né? Isso. Tipo, validar documento... Isso. Então, como essa tecnologia, ela resolve o problema de descentralização e não precisa de uma autoridade certificadora, como eu disse, todos os computadores que fazem parte da rede, que fazem essa prova de espaço, ou prova de trabalho, por favor, que é o prova de espaço, como eu disse antes, todos os computadores que fazem esse tipo de prova que o algoritmo utiliza, eles resolvem o problema. Então, pode-se validar documento, pode validar qualquer tipo de coisa no mundo inteiro. A ideia para o futuro é que se acabem os cartórios, não exista mais cartório, a gente consegue validar tudo por lá. E todo mundo pode poder verificar se a transação é válida ou não direto na blockchain. É muito mais econômico, mais barato e mais rápido. Imagina a gente poder
vai comprar uma casa e fazer por uma blockchain. Coloco lá, o documento é validado por computadores no mundo inteiro e 100% garantido, digamos assim. 100% não existe, tá? Mas tem uma boa... Eu vou mostrar para vocês. Tem uma boa garantia. Ó, eu tenho aqui meu... Deixa eu mostrar para vocês. Oi, pessoal. Que trabalha aqui comigo e que me auxilia aqui nessa parte. Ele acabou de ver, o full node acabou de passar de 300 GB. Só para vocês terem uma ideia do Bitcoin. Tá, então é o espaço que temos aí. Posso continuar? Pode sim. Então vamos lá. Bom, como que o Bitcoin faz para resolver esse problema do double spend, né? Que é aquela história de eu ter uma moeda e eu poder utilizar a mesma moeda para pagar duas coisas. Ou seja, né, eu uso essa moeda para comprar, a mesma moeda para comprar 5 coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu mando lá para minha blockchain, né, quando eu mando, na verdade, os computadores que estão validando a rede, imagina aqui, né? Deixa eu mostrar primeiro para vocês aqui como que funciona. Então, eu tenho meu comprador, eu tenho meu ID do Bitcoin, que foi gerado para a transação, eu mandei ele para o vendedor A e mandei para o vendedor B. Só que vamos pensar em alguns casos diferentes. Primeiro, eu vou pensar que eu mandei para um vendedor A e 10 segundos depois eu mandei para um vendedor B. Você concorda que uma transação começou 10 segundos antes? Então, já tem uma gente processando validando aqueles dados. E a outra que chegou 10 segundos atrasado, quando ela for verificar o node, ela vai falar, opa, isso aqui não bate com... isso aqui é uma transação que já foi feita, que não, esse hash desse Bitcoin já está sendo validado. Só que, vamos falar o seguinte, alguns computadores validaram e outros computadores ainda não. Então, alguns computadores podem também estar validando a segunda transação. Quem que vai ganhar para garantir que aquela minha transação é aceita, né? Quem for o que tiver o maior número de transações verificadas primeiro. Então, se eu mandei uma 10 segundos antes, provavelmente ela foi validada por 50 computadores. Estou dando um chute aqui, só para fazer uma conta. A segunda foi validada por 20, porque os outros computadores já foram verificando antes, falando, opa, isso aqui já não vale mais. Entende? Então, essa de 20 vão ser cancelada e a de 50 vai ser aceita. Então, isso se eu mandar as transações com algum tempo de diferença, né? Vou falar 10 segundos, 5 segundos de diferença. Mas, e se eu mandar elas ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Quando eu aperto ao mesmo tempo lá nos dois computadores. Do mesmo jeito, quem for os computadores que validarem primeiro aquelas transações, vai ser a transação que vai ser aceita. Então, eu mandei ao mesmo tempo, só que teve alguns computadores, né, que validaram, fizeram 10 validações, e outros fizeram 9. Então, o que fez 10 vai ser aceito, o que fez 9 não vai ser aceito. Então, a de 9 vai ser descartada e a de 10 vai ser aceita. Aí nós vamos entrar num conceito da computação chamado de race condition. Aí vocês vão aprender isso em sistemas operacionais. Isso é utilizado, por exemplo, né, eu vou comentar com vocês, só para vocês entenderem o conceito. Imagina que eu tenho o meu processador do computador. Imagina que o processador ele só tem um núcleo, tá? Antigamente o processador só tinha um núcleo e uma thread, né? Não vou entrar para ficar mais fácil para poder explicar. Mas eu tenho um sistema multitarefa, eu estou rodando várias coisas ao mesmo tempo. O sistema operacional está rodando várias coisas ao mesmo tempo, só que eu só tenho um processador para poder fazer aquilo. Então, como que eu faço? A cada 5 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 50 segundos, eu troco entre uma tarefa e outra. Só que se duas tarefas querem executar ao mesmo tempo no processador, aí eu preciso ter algum mecanismo que me garanta que essas tarefas não vão usar o processador ao mesmo tempo, usar aquele recurso ao mesmo tempo. Isso foi resolvido por um cara chamado Dijkstra, em 1968, tem um livro dele famoso, ele usa semáforos. Vocês vão chegar lá na computação. E é basicamente a mesma coisa que a gente utiliza quando a gente pensa em duas coisas ao mesmo tempo em sistemas descentralizados. No caso, aí é por troca de mensagens entre nós. Tem um algoritmo chamado algoritmo de Peterson. Vocês também vão chegar lá em programação concorrente. Então, para vocês entenderem de maneira mais fácil, quem fizer a maior quantidade primeira de validações é o bloco que é aceito. O bloco que tiver menos quantidade de transações feitas inicialmente vai ser rejeitado pela rede e vai ser descartado. Por isso, quando vocês fazem uma transação na rede, eles pedem para aguardar o número de confirmações.
Então, quando eu faço uma transação de Bitcoin, você pode ver lá, vai estar assim, ó, uma confirmação, duas confirmações, 3 confirmações, 4 confirmações. Quanto mais confirmação tiver a rede, menos risco vai ter de aquela moeda ser uma double spend, né? O cara tá usando 2 vezes aquela moeda. Eles dizem que a partir de 6 confirmações, você já pode garantir que aquela moeda é válida. Isso daqui é válido para quem tem uma moeda, tem uma carteira que guarda na sua casa, né? Uma hard wallet, que eu vou também falar sobre isso. Se você estiver usando uma exchange, estiver usando uma Binance da vida, quem não sabe, eu também já vou falar para frente, eles esperam automaticamente esse número de confirmações antes de validar que aquela moeda é válida ou não. Mas quem está usando uma carteira no seu computador, fora da rede, tem que esperar, no mínimo, no Bitcoin, 6 confirmações para garantir que aquela moeda é verdadeira, que não está acontecendo um duplo gasto aí. E aí acontecia, né? A pessoa quer gastar muito rápido, ela aceitava aquela moeda com 0 transações. Aí, obviamente, a probabilidade dela ter uma moeda que pode não ser verdadeira é grande. Por isso mesmo que eles falam na rede Bitcoin para esperar, no mínimo, 6 confirmações. Bom, como que eu faço para poder atacar a rede, né? Para poder fazer esse ataque de double spending? Então, tem que se pensar em todos os problemas que pode acontecer na rede quando alguém que é um hacker lá, quer usar a mesma moeda para fazer várias transações. Então, eu tenho um Bitcoin e quero usar com esse Bitcoin pagar várias coisas ao mesmo tempo. Esse double spend que eu estou falando para vocês. Teoricamente, quem tiver 51% de todo o poder computacional da rede, 51% de todo o poder computacional da rede, pode invalidar a blockchain. Ele pode fazer essas 6 confirmações antes dos outros computadores. Então, se hoje eu tivesse 51% de todo o poder computacional da rede, eu poderia fazer esse double spend. Mas sabe quando isso aconteceu em toda a rede Bitcoin? Nunca. Olha só, hoje em dia, né, para eu poder ter 51% da rede, só para vocês terem uma ideia, ó, hoje em dia, o tamanho da rede Bitcoin, de computadores, de hashes que existem na rede, é equivalente a 113,949 exahash. Um exahash por segundo é equivalente a 1 quinquilhão de hashes por segundo. 1 quinquilhão de hashes por segundo. Aquela minha anti-miner que eu mostrei para vocês, que nem tá ligada, né, que é essa daqui, só para vocês terem uma ideia, ela custou $1.200 no ano passado. Não é minha, é de um amigo meu. Ela custou $1.200 no ano passado. Ela tem o poder equivalente a 13,5 terahash. Vou abrir uma calculadora aqui para a gente fazer uma conta, para a gente brincar com isso aqui. Quanto que uma pessoa precisaria ter para poder fazer esse ataque? Então vamos lá. 13,5 terahash. Um exahash seria 1 milhão de terahashes. Então, se eu pegar 113, 949, 123, aqui, ó, eu tenho, se eu não errei nas contas, eu tenho esse aqui convertido em terahash. Dividido por 13,5. Ou seja, eu precisaria ter 8.440.666 desses equipamentos aqui, ó. 8.440.666 desses equipamentos para ter 100% da rede. Né? Para poder ter 100% da rede. Se eu quero 51% disso, vou multiplicar por 0,51. Então, eu precisaria ter 4.304.740 equipamentos desse. Se cada equipamento custou $1.200, eu teria que ter aí investido 5, quanto que está aqui? 1.000, milhão, bilhão aqui, né? 165 bilhões, 5 trilhões. Não, 5 bilhões e 165. 165 milhões, não, 5 trilhões, 165 bilhões, 680, não, é isso aí. 5 bilhões, 165 milhões, 688 mil dólares investido para poder conseguir 51% da rede. Mas não é só isso. Eu ainda preciso de energia elétrica para isso, né? Então, você tem noção, né? Eu vou dividir por aqui por 1.200. Eu falei que cada máquina dessa, cada máquina dessa gasta mais ou menos 1.200 watts. E essa aqui é 1.200 watts. 1.200 watts hora. Então, eu vou multiplicar a mesma coisa por 1.200. Quanto que eu não precisaria ter de energia elétrica aí, ó? Quantos, sei lá, quantos aqui, né? Ó. Vou fazer a conta ali. 5 bilhões de watts horas.
Gente, é praticamente impossível. Por isso que não existe ataque nesse daqui de 51% de todo o poder da rede. Então, até hoje, ninguém fez esse tipo de ataque porque é inviável economicamente. Esse seria o primeiro tipo de ataque mas teoricamente seria possível fazer esse ataque, teoricamente. Na prática é impossível porque ninguém consegue investir esse valor aí, e se investir não vale a pena. Ô, Marcelo. Oi. O Eduardo fez uma pergunta, ó, existe algum risco da computação quântica conseguir tornar viável esses ataques se quebrar a blockchain? Aí sim, na computação quântica sim. E na computação quântica o poder computacional é muito maior, né? Então, realmente, na computação quântica, a gente ainda não sabe qual que seria o poder que você conseguiria de hashes na computação quântica. Mas na computação quântica, sim, seria um problema sério, digamos assim. Teria que mudar bastante aqui a questão da rede. Marcelo, Oi. No slide anterior, você falou que se uma pessoa, anterior a esse, se uma pessoa gastasse o mesmo Bitcoin de duas maneiras simultaneamente, ela tem que esperar o número de confirmações, né? Isso. Essas confirmações iam ser a respeito de uma espécie de identificação do Bitcoin que ela está gastando. Isso. Confirmação, na verdade, é o minerador que faz, né? Os mineradores que pegam aquele bloco que eu mostrei para vocês na blockchain. Não. Vamos voltar lá. Aqueles blocos lá na blockchain. Esses blocos são associados a um ID do Bitcoin que está sendo gasto? Na verdade é um hash, né, no caso. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é um bloco, ó. Né, ó, tá vendo? Esse aqui é um bloco. Tá vendo? E tem aqui quem que foi o responsável por minerar eles. Né? Aqui na blockchain tem o deu erro aqui, peraí. Aqui na blockchain tem tudo, cara. Tem todas as informações. Depois... Poxa, deu erro aqui. O site que tá dando erro aqui pra mim. Agora foi. Ó, então, aqui, ó, tá vendo aqui, você vê aqui, ó, últimas transações. Aí você vai clicar aqui, ó, ver todas as transações, dá uma olhada que ele fala aqui, ó, transações não confirmadas. Então, eu tenho o hash de cada transação, verificação, olha aqui, ó, para $432 o cara fez, não, 321, aqui vai mudar muito rápido isso. Tá o hash aqui que não foi confirmado ainda. Precisa ter 6 confirmações para garantir que a rede é verdadeira. Entende? E são... E se a pessoa gasta, por exemplo, meio Bitcoin e tipo, meio Bitcoin para um, meio Bitcoin para outro, esse vai estar o mesmo ID associado a esses duas metades? São diferentes. Não, para cada destino é diferente. Para cada destino é criado um hash que é diferente. Aí tem o timestamp que eu falei, a hora que foi feito aquilo lá, e tem que seguir todo o procedimento da blockchain de conectar na cadeia um bloco com o outro para poder validar toda a cadeia. Não é só tem que ser validado toda a cadeia. Por isso que tem que ter aquele full node executando, entendeu? É um processo muito complexo para verificação. Então, é impossível para alguém atacar o meio da cadeia aí e poder invalidar toda a rede, né? Porque todo mundo na rede teria que estar com os blocos inválidos. Agora é o contrário, todo mundo tem o bloco correto, e aí chega meia dúzia lá com o bloco errado, né, que não está sincronizado com a rede, o pessoal fala, não, esse bloco aqui não vale, descarta aí. Obrigado, entendi. Vamos voltar lá. Bom, o outro tipo de ataque que pode acontecer é esse de condição de disputa, que eu já expliquei para vocês, né? Que é 2 mandarem a transação ao mesmo tempo, a mesma transação ao mesmo tempo. E aí, como eu falei, tem vários algoritmos para isso. E aí entra em programação concorrente, vocês vão aprender mais como que funciona a troca de mensagens entre nós para você poder garantir. Mas, basicamente, para ficar fácil para entender, a maneira fácil aqui no Bitcoin para vocês entenderem é o seguinte. Quem tiver o maior número da cadeia processado primeiro é quem vai ser aceito. Quem tiver o menor número, né, se for 2 ao mesmo tempo, uma vai sempre acontecer de uma estar executando mais rápido, né, vai ter um número maior de blocos computacionais executados, e a outra vai ter um bloco menor. Aí aquela menor vai ser invalidada pela rede, pelo blockchain, e a maior vai continuar. Então, se eu mandar para 2 destinatários X e Y ao mesmo tempo, quem receber, no caso, quem for o primeiro que receber o maior número de confirmações ali é quem vai aceitar aquele Bitcoin. O resto a rede vai descartar. Isso seria uma forma de resolver esse double spending aí. Bom, agora vamos falar especificamente... Marcelo. Vamos lá. Sobre o full node, né? Tem bastante gente que está perguntando, porque quando você falou lá 300 GB, eles assustaram. E aí a Maria está perguntando qual que seria a utilidade de rodar o full node, visto que você não ganha nada. Para a gente não ganha nada, né? Não, realmente para a gente aqui não tem algum valor especificamente nele. Mas tem toda uma rede do Bitcoin utilizando ele. O próprio minerador,
ele consulta esses full nodes em determinado, né, eu tô falando de estruturas de redes de Bitcoin executando. Então, você pode executar só para você brincar aí na sua máquina. Para o Bitcoin já não vale mais a pena, né, porque é muito grande. Você pega uma outra moeda menor aí, executa um full node lá para você ver, que nem a Chia que eu tô te falando. Mas existe, mesma coisa, existe uma equipe, né, por trás do Bitcoin, existe uma equipe por trás do ETH, existe todo esse pessoal que pode se preocupar com esse tipo de situação. No caso, para a gente, só seria para brincar, para poder ver como que ele funciona. Então, um minerador não precisa ter o full node inteiro? Não, minerador não. Mas ele faz parte das validações, ele vai consultar nas redes aí, né? A Chia, no caso da Chia, não sei para quem conhece, quem rodar o programinha da Chia, todo mundo que rodar o programa da Chia vai estar executando um full node. Mas você não precisa executar o programa da Chia para você fazer parte da rede da Chia, mesma coisa. Bom, enfim, vamos lá. Como que a gente ganha bitcoins? Bom, o Bitcoin foi feito da seguinte maneira, foi pensado da seguinte maneira. Quando eu comecei lá, quando eles começaram com o Bitcoin, eles falaram, pô, então, para poder funcionar esse sistema descentralizado, eu tenho que ter uma recompensa para esse pessoal, né? O cara está gastando o poder computacional dele, o cara está gastando energia elétrica, precisa pagar alguma coisa para essa pessoa, senão ninguém vai fazer nada, não serve para nada. Como que é a recompensa da rede do Bitcoin, então? Funciona assim, ó. A cada 10 minutos, em média, tá, pessoal? Isso aí varia, mas a rede é feita para funcionar desse jeito. A cada 10 minutos, cria-se um bloco de Bitcoin, e é um bloco de Bitcoin na blockchain, e esses blocos ele vai pagar. Começou em 2009 com 50 Bitcoins, e a cada 4 anos, em média, foi caindo, hoje está em 6,25 Bitcoins. Então, hoje, a cada 10 minutos, paga-se 6,25 Bitcoins, mais as taxas da transação. Então, cada bloco daqueles são 6,25 mais as taxas da transação. Então, vocês virem aqui, né, ó, vou pegar aqui, ó, eu tenho vários blocos, né, ó, aqui seriam, em média, a cada 10 minutos. Tá vendo aqui os blocos, certo? Então, vou clicar nesse bloco aqui, o último bloco, há 2 minutos que entrou. Esse bloco vai pagar, como eu disse, 6,25 mais a taxa de 0,31. Vamos ver o bloco de baixo, quanto que ele pagou. 6,25 é sempre. A taxa que vai mudar. 6,25, 0,314. Você vai ver que vai ter uma diferençazinha aí. Vamos pegar um outro aqui, ó. Esse de 35 minutos. 6, esse aqui pagou 0,4. Enfim. Voltar lá. Então, a cada 10 minutos, a rede é feita para, a cada 10 minutos, pagar-se um tanto de Bitcoin. No caso, hoje é 6,25. E a taxa da rede. Essa rede se ajusta a cada 2016 blocos. Então, se a gente fizer uma conta, vou pegar a calculadora aqui, se a gente fizer uma conta, se a gente pegar, ó, a cada 10 minutos, vamos falar que em 60 minutos, 1 hora, eu recebi 6 blocos, certo? Vezes 24 horas, a cada 24 horas são pago recompensa, né, recompensado 144 recompensas de 6,25. Ou seja, por dia é adicionado à rede de Bitcoin 900 Bitcoins por dia. É adicionado à rede de Bitcoin. Hoje, começou em 2009 com 50 Bitcoins a cada 10 minutos. Aí, a cada 210 mil transações, a cada 210 mil blocos, eles fazem o halving, que é a diminuição pela metade. Eu vou chegar lá, deixa eu passando aqui por partes. Então, ó, hoje em dia, a rede é feita para se chegar em 21 milhões de bitcoins no máximo. Então, é para se ter 21 milhões de bitcoins no máximo. Vai ter 21 milhões de bitcoins no máximo? Não, porque muita gente já perdeu o Bitcoin. Lá no começo das redes, né, do Bitcoin, tem um monte de gente que tinha Bitcoin e perdeu esses Bitcoins. Tem gente que morreu e também deixou a carteira lá e esse Bitcoin é perdido. Estima-se que 4 milhões de Bitcoins foram perdidos aí pela rede. Atualmente, então, existiriam 18,5 milhões que já foram distribuídos, menos os 4 milhões perdidos. Tem até um caso interessante de um cara que ele tinha 7.002 Bitcoins e ele perdeu a senha da carteira dele, uma carteira que é tipo um pendrive, que eu vou falar para vocês. Ele perdeu, e no caso você só tem 10 tentativas. Ele já fez 8 tentativas para poder recuperar,
se ele fizer mais duas, né, a última vez que eu vi era isso, se ele fizesse mais duas e não recuperasse, a carteira é apagada, né, ele perde tudo. Mas basicamente ele já perdeu com 7.002 bitcoins. Faz a conta aí de 7.002 bitcoins vezes 38 mil dólares, você vê quanto o cara perdeu. Enfim, então a cada 4 anos acontece esse halving, que é a diminuição da recompensa pela metade. Então vamos lá, ó. Começou com 50 bitcoins em 2009 e depois caiu para 25 bitcoins em 2012. Em 2016 caiu para 12,5 bitcoins e hoje, né, isso foi em maio de 2020, caiu para 6,25 bitcoins. Então, só para a gente fazer uma conta, né, por que que isso dura a cada 4 anos? É só fazer a conta lá. Então, se eu tenho, eu falei para vocês, né, ó, são 6 bitcoins, são 6, né, recompensas, desculpa, 6 recompensas por hora, 24 horas, 144 recompensas por dia, vezes 365 dias no ano, eu tenho 52.560 recompensas por ano, vezes 4 anos, 210.240 blocos aí, né, recompensas, blocos e recompensas respectivas. Então, a cada 210 mil, seria aproximadamente a cada 4 anos, eu tenho o halving, né, diminui pela metade. Bom, a ideia... Ô, Marcelo. Oi. É uma pergunta rapidinho. Se isso daqui, se vai diminuindo tanto que distribui de Bitcoin, não vai chegar um ponto onde não vale mais a pena minerar? Isso, daí ninguém mais vai querer usar o Bitcoin? E aí pode acontecer o ataque de 51%. É isso que eu vou chegar. Vou chegar lá. Mas é exatamente isso. A previsão é que chegue até, que acabe, né, no caso, até 2140. Então, em 2140, se a cada 4 anos eu diminuo pela metade, em 2140, isso daí chegaria em zero, né? E aí só pagaria-se as taxas da rede. Eu vou chegar nessa pergunta, que ela é bem interessante, eu coloquei aqui nos slides, inclusive, porque é o que o pessoal fala, que é as críticas do Bitcoin, né? Então, vamos lá. Rapidinho. Críticas ao Bitcoin. Primeiro, energia elétrica. Atualmente, a gente gasta de energia elétrica, estimado, né? Por esse... Eu vou mostrar para vocês. A Universidade de Cambridge aqui, ela estima que atualmente é gasto 93,92 terawatt-hora de energia elétrica. Você imagina, né? Terawatt-hora de energia elétrica. Isso equivale a o que a Suécia gasta, por exemplo. O país inteiro, a Suécia. Você imagina, é em torno de 0,5 da produção global mundial. E exatamente é a pergunta que foi feita aí. O que vai acontecer quando acabarem as recompensas? É uma tragédia anunciada que o pessoal fala. Por quê? Como não vai ter mais recompensa, você viu que a taxa ali é pequenininha, né? 0,30, 0,40 de Bitcoin. Provavelmente, o pessoal vai parar de minerar. Vai diminuir o poder de processamento absurdamente. E aí é fácil para alguém chegar em 51% de toda a rede e poder fazer a questão do que eu falei, do ataque à rede lá. Porque se não tem ninguém minerando, se tem pouca gente minerando, poucos computadores na rede vão conseguir atingir os 51% do poder de processamento. E aí ele vai poder fazer esse tipo de ataque. Isso é o que o pessoal teme aí para o futuro, né, do Bitcoin, mas provavelmente, eu acredito que até lá vai ter modificado bastante o protocolo. Pode ser que passe para o Bitcoin 2.0, que nem o ETH, e passa para um Proof of Staking aí, ao invés do Proof of Work. Aí eu também não tem como saber, né, não tem como saber como vai acontecer, mas essas são as coisas que o pessoal critica bastante do Bitcoin hoje em dia. São as duas coisas que são criticadas, principalmente, né? Tem outras críticas aí menores, mas as críticas maiores são essas aí. Bom, vocês viram que a rede ela é feita para ela ser escassa. E imagina o seguinte, quando começou o Bitcoin lá, inicialmente, para você poder ter recompensa do Bitcoin era muito rápido, não tinha ninguém minerando, qualquer computador que você colocava na rede, você ganhava 50 Bitcoins. Então, imagina que, se isso continuasse até hoje, imagina que já teria distribuído todos os Bitcoins para todo mundo. Alguém com um poder computacional muito grande, imagina uma grande rede, um chinês lá, que cria aquelas fazendas gigantescas de mineração de Bitcoin, ele poderia ter obtido todos os Bitcoins com mineração, e aí ele dominaria o mercado. Então, a rede, ela é feita a questão da dificuldade. Então, a cada 2016 blocos, a rede, ela se ajusta para ficar mais difícil, para que, em média, demore-se 10 minutos sempre, 10 minutos para atingir cada bloco. Se a cada 2016 blocos, dividido, né, por eles, né, dividido lá, não der 10 minutos de
mineração, a rede ela se ajusta para cima ou para baixo. E aí vocês podem ver aqui, eu coloquei aqui nesse site, como que foi aumentando e diminuindo a dificuldade do Bitcoin. Hoje ela está em 19,93 trilhões aqui, que eles falam de hashes, e ela chegou num pico, ó, de 23,58 aqui, ó, que foi, acho que é maior, né? 23,58, que foi dia 15 de abril de 2021. Então, de novo, ele tem que manter a questão dos 10 minutos de cada bloco. Se começa a ficar muito rápido, cai para 5 minutos, aí a rede vai lá e, puf, sobe a dificuldade. Se começa a demorar muito, não 10 minutos, começa a demorar 20 minutos, né, para resolver aquele bloco, a rede vai lá e diminui a dificuldade. De tal forma que o cronograma seja esse de cada 4 anos modificar o halving até 2140 chegar em 0. Vamos lá, continuando. Marcelo, pode falar. Quando você fala chegar em 0, tipo, vai realmente chegar em 0? Tem alguma coisa no protocolo? Porque se fosse só dividindo por 2, isso só fica muito pequeno, né? Exatamente. O 2140 é 0 mesmo? Aí você tem que usar cálculo matemático, né? Limite tem a 0, né? Vocês tiveram um cálculo 1 aí de matemática? Não sei se já tiveram. Mas limite tem a 0, basicamente. Bom, pessoal, aí se a gente falar sobre pools de mineração, o que é a ideia é o seguinte. Então vocês viram que, conforme a rede começa a ficar difícil para minerar, se eu for tentar minerar sozinho, eu não vou conseguir ganhar nenhuma recompensa, nenhum bloco lá. E aí até é interessante aqui vocês verem, ó. Vou pegar aqui do Bitcoin, só para vocês terem uma ideia. Hoje a maior... deixa eu falar o que é uma pool primeiro, né? Uma pool basicamente é uma cooperativa. Então um monte de gente se junta com poder computacional e fala assim, ó, a gente vai pegar aqui e vai minerar esse bloco. E aí, quem tem mais poder de processamento recebe as recompensas mais rápido. Ela conseguir mais blocos para poder minerar. E aí divide-se essa recompensa entre todo mundo. Então é uma espécie de cooperativa, basicamente. E aí o pessoal criou essas pools, né? A maior pool de Bitcoin hoje em dia é essa Antipool, que ela tem um poder de 21,10 exahash somado. Ou seja, ela consegue um bloco de Bitcoin, até estranho aqui, tá? A cada 39 minutos. Aqui ela deve ter dado muito azar, porque era para ter conseguido bem mais rápido, tal. Pode ver que essa de 15,16 conseguiu em 13 minutos o último bloco. Essa daqui de 15,16 conseguiu em 58 minutos o último bloco. Pega aqui uma rede pequenininha, ó. Ó, essa aqui, ó. Ela consegue um bloco a cada 19 horas. Então a ideia da pool é que você se junte para você conseguir minerar e ter recompensa mais rápido. E aí as pessoas podem acompanhar por esse site e se cadastrando na pool, que vai te dar um resultado maior. Vamos lá. Para a gente poder terminar, né, para a gente poder chegar lá, final aqui, que horas são? Não vi. Já 10 para 6 vai dar certinho, hein? Terminando, o que a gente tem para a gente poder armazenar os nossos bitcoins ou qualquer outra moeda, existem basicamente as carteiras frias e as carteiras quentes. O que são carteiras frias? São basicamente carteiras que não estão conectadas na internet. Eu posso ter, inclusive, um papel. Eu posso anotar o meu hash lá do Bitcoin num papel e carregar esse papel. Qual que é o problema? O pessoal chama de paper wallet. Qual que é o problema? Se eu perder esse papel, eu perdi meus Bitcoins. Esquece. Você não vai ter aquele hash nunca mais, você não vai conseguir recuperar aquilo lá que já foi validado pela rede. Aí o pessoal criou uns hardwares, que é um tipo de um pendrive, e esse pendrive você conecta na máquina, e aí você tem uma senha para poder acessar esse pendrive, mas ele não é conectado na internet. E qual que é a ideia dele, né? Que é bastante seguro. Só que se você perder a senha desse pendrive, você perde todos os bitcoins que tem lá. E é esse cara que eu te falei aí, esse cara que eu falando que ele tinha 7.002 bitcoins. Quanto que é? 280 milhões de dólares fazendo a conta hoje que o cara perdeu. Você imagina. Já as carteiras quentes são carteiras que são conectadas à internet. A grande vantagem, obviamente, você tem ela aí fácil para você, né? Você não precisa ter um hardware específico e você conecta de qualquer lugar acesso ao seu Bitcoin para você poder transacionar. A grande desvantagem é que alguém pode acessar através de alguma senha e roubar os seus Bitcoins, né? A pessoa vai lá e transaciona seus Bitcoins. Por isso mesmo que o pessoal começa a colocar um monte de segurança. Vocês devem ter visto já a autenticação 2FA, que é basicamente vocês já devem ter visto aí, né, que você recebe uma senha no seu celular, ou o Google Authenticator, ele gera um código,
e ele só vale por 1 minuto ou 30 segundos. E quem detém aquele código, mais a sua senha, é que pode transacionar. Mas mesmo assim, é possível de ataque hacker. Alguém pode acabar capturando ali seu código e poder utilizar naquele momento. E nós temos também as exchanges, como são chamados os, vamos falar assim, bancos digitais, que a gente pode colocar as moedas lá, né, e transacionar por elas mesmas. A maior delas é a Binance. Não sei quem não conhece, não estou fazendo propaganda, mas a Binance hoje em dia é a maior, e ela é uma chinesa, e você consegue receber Pix direto na sua conta. Hoje mesmo eu recebi um Pix aí de mineração da Binance, e a Binance pode fazer tudo lá. Lá dá para fazer Proof of Staking, dá de outras moedas, dá para fazer, tem pool de mineração, ela tem uma outra forma de mineração, que é através de liquidação, pool de liquidação, que eles chamam de swap, que é uma outra forma. A Binance, ela tem mercado futuro para fazer proteção de carteira, com edge. Quer dizer, ela é um banco bem completo para fazer transações e tudo mais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar para vocês. Do CoinMarketCap aqui que eu já mostrei para vocês. Vocês conseguem ver cada moeda onde ela é transacionada. Como a rede é descentralizada, ela pode ser transacionada num lugar e em outro não. Então, o Bitcoin, se eu clicar aqui no CoinMarketCap, eu clico em Market, e eu consigo ver em todos os lugares que ele é transacionado. É óbvio, o Bitcoin é transacionado em todos os lugares, né? Um monte de corretora aqui. Outra coisa, pessoal, é interessante, esse negócio de corretora que eu falei de carteira na internet, corre-se vários riscos. Por exemplo, tem uma corretora chamada Hotbit. Ela nem tá aqui agora, ela caiu pra caramba, ela era grande até. E agora em maio ela foi hackeada, e o hacker ele não conseguiu acesso a nenhuma carteira. Porém, ele ficou bravo, e aí ele resolveu apagar o banco de dados inteiro. O que aconteceu? Eles têm cópias de banco de dados em vários lugares, e eles conseguiram recuperar todas as moedas de todo mundo. Ninguém perdeu nada. Porém, ficou 2 semanas sem ninguém conseguir acessar essa Hotbit. Agora você imagina, né? 2 semanas sem conseguir acessar. Aí imagina que o Bitcoin sai de $60 mil, vai para $40 mil, e eu tô 2 semanas lá com ela parada. Perdi todo esse dinheiro que tem lá. A confiança do mercado caiu lá embaixo com essa carteira, tanto é que agora ela nem aparece listada aqui entre as maiores. Aqui você vê, ó, o maior volume de transações do mercado. A Binance de Bitcoin, ela é 8,42% de todo o mercado, ou seja, aqui, né, ó, 57 bilhões, não, milhões aqui, 608 mil, que foi executado, bilhões aqui. Mas aí junto os dois, futuro e spot. Enfim, a gente tem uma boa quantidade aqui na Binance. Para cada moeda que vocês forem verificar, você pode ver onde ela é transacionada. No caso, a Chia, quer ver? Vou mostrar para vocês a Chia. A Chia, como começou agora, ela não está listada na Binance ainda. Então, onde que eu vou transacionar esse tipo de moeda? Eu tenho que criar conta nessas outras corretoras, ó. Na Huobi, por exemplo, ou nessa Gate.io. Eu normalmente vejo quem tem mais volume de mercado, que eu tenho maior liquidez, então eu consigo transformar o meu ativo rapidamente em dólar, para poder converter e sacar esse dinheiro. Liquidez é um termo do mercado, que é a capacidade que eu tenho de ter um ativo e transformar ele em dinheiro. Então, por exemplo, se eu tenho um terreno, ele não é líquido, ele tem um valor alto de mercado, mas ele não é líquido, né? Porque quanto tempo eu demoro para vender meu terreno? Demora, sei lá, posso demorar 1 ano, 10 anos, 20 anos, ou posso vender em 1 dia também. Agora, se eu tenho uma ação, eu posso, na hora, converter essa ação, uma ação da Petrobras. Na hora, eu entro em qualquer corretora, converto e já tenho meu dinheiro imediatamente. É liquidez do mercado. Então, quanto mais volume tiver de transação, mais liquidez eu tenho no mercado. Por isso que o pessoal gosta de criar conta nessas corretoras maiores aí. Creio que é isso. Uma boa passada aí para vocês sobre mineração, criptomoedas. Aqui eu tinha colocado, né, para abrir para mais perguntas. Rapidamente só, eu quero falar da minha empresa, né, a MM Computer. Agora eu estou lançando um curso sobre mineração. É óbvio que eu não vou ensinar essas coisas pro pessoal lá, porque isso é só pro pessoal da computação. O que eu vou ensinar lá é como fazer. Esquece toda a ideia da computação, né, de como que faz, de como que funcionam os algoritmos e tudo mais, mas como basicamente você faz. O que você usa, qual corretora rende mais,
qual software utilizar, qual sistema operacional utilizar. Eu já fiz vários testes em HiveOS, Windows, Linux, MinerOS, como chama? MinerStat. Quer dizer, eu já fiz teste em um monte de sistema operacional, um monte de minerador, um monte de coisa, então eu coloco quais são os melhores, quais são os que dão mais resultados, as pools que dão mais resultados, qual placa utilizar, enfim, é para pessoa que não entende nada de informática, ou mesmo que entende, mas que quer saber como que fazer, como utilizar, como que faz para ganhar dinheiro. E aí tem as minhas redes aí, o meu canal do YouTube, que eu criei agora, faz um mês e pouco que eu criei esse canal do YouTube, o Instagram também, que a gente fez recentemente, Facebook e o TikTok. Se vocês puderem seguir lá e dar uma força, eu agradeço. Basicamente, se a gente tiver mais perguntas, estou aqui. Marcelo, o Rafael está perguntando sobre a taxa que você paga para fazer uma transação. Uhum. Ele está falando que quanto maior você paga a taxa, mais rápido chega ao destino, BTC. Isso daí, no ETH, o pessoal chama de gas price, ou QI, né? E quanto maior você paga, mais rápido. É aquela história, né? Imagina que eu quero fazer uma transação e eu quero que chegue rápido para outra pessoa. Imagina que tem transações do mundo inteiro para executar. Quem vai executar a transação mais rápida? Por exemplo, eu tenho o meu hardware. Para quem que eu vou destinar o meu hardware para executar uma transação? Para quem me paga mais, concorda? Então, quem paga mais é quem o hardware vai ser colocado primeiro para se executar. E hoje em dia, no BTC, está quanto essa taxa? Nossa, essa taxa está em $5. No BTC está em torno de $5. No ETH, a maior taxa... A maior taxa está 1,82. 1,82 dólares para 30 segundos no ETH. Já chegou a $40. E aí é lógico que o rendimento da mineração vai ser menor conforme vai caindo as taxas. E aí o pessoal sempre pergunta, vai acabar a mineração? Não, porque vão ter outras moedas, o pessoal com todo esse poder computacional passa para outras moedas, tem as outras formas de mineração, como eu falei para vocês. E hoje em dia, por exemplo, eu tenho placa aqui que nem estou utilizando o que o pessoal mais utiliza, que é o ETH. Eu tenho placa aqui que é o minero Firo, outra placa é o minero Ergo, que dá mais rentabilidade que o ETH. Então, assim, eu não acredito que vai acabar esse tipo de coisa. Pode diminuir, pode mudar, mas hoje em dia ficou muito forte essa questão da mineração. Mas você não acha que é um impeditivo essas taxas altas, não para mineração, mas para fazer transação mesmo, né? Tipo, comprar alguma coisa assim? Então, por isso mesmo que ela vai caindo conforme o tempo, essas taxas, né? Essas taxas. Só que também, ao mesmo tempo, aí entra de novo teoria de mercado. Ao mesmo tempo que a taxa vai diminuindo, as pessoas vão perdendo determinado interesse, porque ela cresceu bastante, na minha opinião, por causa da mineração. Elas cresceram por causa da mineração. Se não tiver mais ninguém minerando, não vai estar gerando moeda através de um hardware, talvez as pessoas comecem a se interessar menos por aquela moeda. Talvez. Comece a mudar para outras moedas e outras moedas começam a crescer mais. Então, aí é aquela questão de capitalismo. Conforme o pessoal vai utilizando mais determinada moeda, porque ele tem equipamentos para aquela moeda vai crescendo mais de valor. Ou não, ou o pessoal continua. Você vê o Bitcoin até hoje, por mais que é um algoritmo já mais antigo e tudo mais, ele ainda tem o maior valor de mercado. Mas ele possibilitou que outras moedas crescessem absurdamente. E dizem até, né, que o ETH vai passar o Bitcoin. Aí é exercício de futurologia, mas a rede do ETH é bem melhor que a do Bitcoin. O Ítalo está perguntando sobre essa velocidade, né, da transação, se tem moeda que é mais rápida do que o Bitcoin, né? Tem. Provavelmente tem, né? Tem uma moeda chamada Ripple, XRP, que ela é muito rápida. Ela é utilizada por bancos e tudo mais, a transação dela é muito, muito, muito mais rápida. Aí, para cada moeda, você tem que analisar o código, analisar como que funciona, transações, como funciona a mineração. Para cada uma, você tem que verificar o escopo dela, né, o algoritmo dela e tudo mais. E o Vitor está pedindo para falar um pouco sobre impostos, sobre os lucros, creio que seja sobre a mineração, né? Se tem alguma coisa já... Não, no Brasil ainda não tem imposto definido sobre isso. Você tem que declarar, se eu não me engano, acima de 20 mil reais aí de saque por mês lá, né? Aí sim, aí você paga. Acima de 20 mil, que você fizer taxa, aí você paga no imposto de renda. Mas não é uma específica para criptomoeda, é isso que eu quero dizer, tá?
Diferente dos Estados Unidos, que já estavam querendo colocar 30% de... 43. 30%, 40%, 43% Sobre os ganhos. sobre ganhos em criptomoedas, que é diferente. Aqui no Brasil tem a questão da legislação de se você sacar acima de 20 mil de mercado financeiro no geral. E aí você tem que pagar taxas lá. Mas, por enquanto, ainda tá valendo a pena. Tá valendo bastante a pena aqui no Brasil. E mesma coisa, né? O pessoal acaba, conforme o pessoal vai taxando, o pessoal vai mudando de mercado. Aí o pessoal passa a minerar na nuvem, como a gente disse aí em outro lugar, sabe? Quanto mais o governo taxa, mais as pessoas vão mudando para outros lugares. Aí, isso daí também entra em um exercício de futurologia do que ia acontecer no futuro. Mas, basicamente, hoje, eu repito, dá muito resultado. Ó, só para você ter uma ideia, todo mundo fala que caiu bastante a mineração e quem está nesse mercado, né, teve um boom muito alto agora em abril. Muito alto, abril e maio. Estava dando um rendimento absurdo. Chegou a quase 30%, 25% eu vi, claro, 25% do investimento. É muito alto. Mas hoje em dia, com as contas que eu estou fazendo aqui, se você começar hoje, dá em torno de 5 a 6% pagando energia elétrica. Então, assim, onde que você consegue uma rentabilidade de 5 a 6% ao mês, pagando, né, tirando os custos aí? Não tem em nenhum lugar. Mas isso para que tipo de mineração? Então, aí, aquela história, você escolher qual moeda vai estar dando mais resultado naquele momento. Eu estou tendo, por exemplo, eu estou minerando Ethereum, estou minerando Ergo, estou minerando Firo e estou minerando Chia. Na minha média, a carteira está dando em torno de 6%. Por favor. Aí tem aquela história, né, de não colocar todos os ovos na mesma cesta e tudo mais, que é o que eu tendo a ensinar aí no meu curso. Tá? 6%, o Lito está perguntando do investimento, né? Compra de máquina, né? Isso. 6% do investimento. A ideia é assim, ó. Eu fiz uma conta aqui, até falei, fiz uma conta lá no YouTube. Se você investisse R$4.600 hoje, comprasse um computador, R$4.600, é uma placa de vídeo GTX 1660, super, eu fiz a conta. E um computador bem básico, que era o que eu mesmo estava vendendo aqui por R$1.000, um computador. Aí você só tem que comprar a placa de vídeo por... Esse computador já estava com uma fonte boa, tá? Que precisa de uma fonte boa. E aí a placa de vídeo que custa aí por volta de R$3.600. Aí ela estava dando um retorno de R$300 por mês pagando energia elétrica. R$300 por mês. Só esse computador. Isso com uma placa, né? E com uma placa é ruim, porque você teve o maior gasto, você teve gasto de R$1.000 proporcional aos 3.600, que é a única coisa que rende é a placa de vídeo. Então, se você tivesse duas placas de vídeo lá, você vai ter R$600 e você vai ter investido 8.200. Então, vai dar um rendimento um pouco maior. Isso eu fiz a conta esses dias aqui. Legal. Muito bom, muito bom. Posso fazer Pode. uma última pergunta? Não quero me estender muito também. Mas eu vejo, tipo, a função, então, dessas criptomoedas seriam necessariamente só investimento? Elas têm alguma aplicação, tipo, não, que eu qual posso é a estar ideia? fazendo além do... Você não tem banco por trás. Você não tem nenhum banco. Você não tem banco central. Você não tem... É regulado pelo próprio mercado. Você, assim, além de ser extremamente segura, é uma moeda digital. Você viu que agora, não sei se vocês viram, El Salvador foi o primeiro país a aceitar Bitcoin. Eles estão aceitando lá como moeda corrente, que nem a gente usa real aqui. Estão começando eles aceitaram lá o Bitcoin. Então, de repente, você pode, o Elon Musk, é o que eu falei, ele queria aceitar para a Tesla, para poder comprar carro. Só que aí começaram a criticar por causa dessa história de energia elétrica, que eu falei para vocês, e aí cancelaram isso, ele voltou atrás. Aí agora ele está falando da Dogecoin, que é uma moeda até meio sem noção essa moeda, eu posso falar detalhes dela, mas é uma moeda que nasceu como um meme da internet, mas que agora o pessoal está querendo investir mais nela, né, no desenvolvimento e tal. Enfim, a ideia das moedas é muito boa, eu acho ela muito boa, você não vai precisar imprimir papel, você não tem esse negócio de inflação como é feito hoje, imagina hoje, né, o governo, aí, de novo, entra em teoria econômica, não entra em criptomoeda, em computação. Mas hoje em dia o governo está lá precisando de dinheiro, o que ele faz? Imprime moeda, aí gera inflação no mercado. Isso não é possível com o Bitcoin. O Bitcoin vai ter 21 milhões de moedas e acabou, não vai ter mais. Entende? Diferente a questão de inflação, diferente um monte de coisa. O governo não vai poder manipular a moeda. Por isso que muitas pessoas reclamam.
Eu tô com uma dúvida também, meio que nesse sentido. Para a gente poder ter essas transações, a gente precisa dos mineradores, né? E tu falou que o minerador vai migrar para onde ela tiver mais lucro. Então, por exemplo, como é que uma moeda pode se estabelecer com um valor de transação ok, se sempre que quando o valor de transação tiver algo mais aceitável para o consumidor, a quantidade de mineradores vai diminuir muito? Vai ficar meio instável, já que sempre vai precisar do minerador, só que o minerador não necessariamente vai ficar na mesma moeda. Aí a pessoa vai ter que ter na carteira diferente, tipo, vários tipos de moeda para poder um dia, vamos dizer que daqui a não sei quantos anos, seja possível comprar o cafezinho na padaria com alguma criptomoeda, mas aí você vai depender dos mineradores. Aí não vai ficar meio estranho isso? Tipo, não sei se deu para entender o que eu entendi, mas, de novo, aquela história que eu falei para você, né? Que eu falei para vocês. Tem a questão do Proof of Work e o Proof of Staking. No Proof of Staking, você não precisa ter, no caso, hardware, minerador para isso, só precisa ter a moeda. Então, o ETH, que já é uma moeda consolidada no mercado, está partindo para o Proof of Staking. Então, quem tiver a moeda, já está minerando essa moeda, se ela colocar lá para fazer staking, né, que é esse tipo de mineração. O Bitcoin, como é uma moeda que pegou muito forte, como eu falei, foi a primeira moeda, ainda é muito forte, né? As pessoas não mudaram, já podia ter mudado já o pessoal para poder usar as outras moedas. Mas o pessoal não mudou. Tanto é que, hoje em dia, o maior gasto de energia elétrica, o maior gasto computacional no mundo inteiro ainda é do Bitcoin, mesmo ele dando um resultado menor, digamos assim. E como que eles fizeram para compensar esse resultado menor? Foi subindo o valor, você viu o boom que deu o Bitcoin, né? Saiu de... No ano passado estava em $2.000, 2.000? Não, no ano passado bateu 3.600 dólares e foi para $64 mil. Então o pessoal vai compensando de outras formas. Aquela transação mesmo. Tudo isso que você pergunta, que você fala, é interessante, mas é exercício de futurologia. Porque a gente não sabe como que vai funcionar o mercado daí para frente. Mas uma coisa que eu quero falar aqui é o seguinte, ó. Com o que você perguntou, como que a gente vai mudando, né, de moeda. Então, aqui, ó, esse site What to Mine, eu pego, por exemplo, essa placa. Eu vou falar que eu tenho uma placa RX 580. Ele mostra para mim aqui, ó, vou colocar o meu custo de energia elétrica aqui em 0,25, 0,2, vai, quilowatt-hora. E aí ele mostra para mim, ó, as moedas que estão melhores para minerar hoje, ó. Tá dando meio Ethereum. Quase sempre é o Ethereum que está na frente. Mas dependendo como chama? Da placa, ele acaba mudando. Ele acaba tendo um resultado melhor em outra moeda. Mas aí as pessoas às vezes falam assim, eu demoro um tempo até receber de outra moeda. Porque não é assim, você não recebe toda hora. Você precisa minerar durante um certo tempo para poder juntar um valor para poder receber. Então, não é uma troca tão instantânea assim do mercado. Não sei se eu consegui explicar. Eu entrei em vários detalhes aqui, eu não sei se eu consegui explicar. Não, eu entendi. É porque eu estava só pensando nesse Power no Proof of Work. Tipo, eu não tinha lembrado dos outros. Porque se for só no... Todas que continuarem com Proof of Work vai ficar meio sem obsoleto, dúvida, né? Porque vai depender do poder computacional e vai depender se os mineradores vão estar interessados naquela moeda, né? Sem dúvida. Então, mas, como eu disse, ao mesmo tempo que ele acaba ficando obsoleto, ele é o que fez com que as moedas ganhassem valor no mercado. Só que a partir do momento que ela tem um valor, aí já tem, que nem o ETH, tem bancos investindo, tem fundos de investimento. Na Bolsa de Valores teve o primeiro ETF, quem não sabe o que é ETF, aí precisaria explicar sobre o mercado de ações. Mas mas basicamente é um título atrelado à criptomoeda, no mercado de ações. Eu estou falando isso na Bovespa, estou falando na Bovespa. Tem um título lá atrelado ao mercado de ações. Então, as moedas começam a ter um valor, que é o valor que a gente dá para elas, né? Como eu disse, o mundo inteiro começa a utilizar. Aí você pode partir para um outro algoritmo de mineração que o pessoal vai continuar comprando aquelas moedas, né? Porque elas já têm um valor, que nem ouro. Eu até ia procurar aqui antes, se eu não me engano, na antiguidade, em Roma, acho que o sal, se não me engano, o sal era muito valorizado. Era uma coisa, quem tinha sal tinha posses. Hoje, quanto que vale o sal? Vale nada. Todo mundo tem de fácil acesso, né, ao sal. Enfim. Legal, muito bom. Mais alguma pergunta, gente? Ou
Ô, Marcelo, se deixar aqui, o pessoal fica até a noite, viu, perguntando. Eu por mim, tô de boa. Pode perguntar. Então, eu tava com outra dúvida, que era sobre... tu chegou a falar na aula que existia um grupo por trás meio que na gerência de cada moeda. Eu achava que, por exemplo, o Bitcoin era algo sem nenhum... Era só o algoritmo dele lá rodando e era isso, não tinha ninguém por trás. Era até um mistério quem foi que criou, né? Eu achava que era isso. Mas o que é que garante que esse grupo que está gerenciando não vai fazer, tipo, eu vou, sei lá, mudar algum parâmetro, alguma coisa assim, e vai... Porque muito atrás do criptomoeda é a falta, não tem um Estado por trás regulando, né? Mas tem esse grupo que, não sei se ele tem algum poder de regulamento, eu não sei qual poder ele tem, né? Sobre a moeda. Então, o que ele pode é determinar os rumos da moeda. Mas vamos falar o seguinte, ó. Por que o Bitcoin tem valor? Porque ele segue regras. Se amanhã esses caras, que com certeza tem bastante Bitcoin também, se eles mudarem as regras, todo mundo deixa de usar Bitcoin e vai para outra moeda. Concorda ou não? Ela perde valor. O problema é você perder todo o seu valor. Exatamente. E eles mesmos vão perder o valor. Então, acontece o seguinte, se todo mundo, se daqui a pouco, né, o negócio muda do dia para a noite, o negócio vai perder valor. O negócio vai mudar. Se você for ver, se você for analisar, de novo, eu repito, os chineses têm falado isso direto. Eles falaram assim, ó, se preparem para perder todo o dinheiro que vocês têm em criptomoedas. Cara, isso já é falado há muitos anos. Em qualquer moeda. Isso é falado há muitos anos. Mas por que eu não acredito que isso vai acontecer? Porque as pessoas dão valor ao mercado. E os próprios caras, que são o grupo que controla o negócio, ele vai querer perder todo o valor que ele tem lá? Não vai acontecer, entendeu? Na minha opinião. Pode acontecer? Pode. Não sou eu que controlo o mercado. Mas a probabilidade é muito pequena. Pelo contrário, né? Todo mundo quer que o ativo valorize cada vez mais. Quem tem a moeda, quer que a moeda continue crescendo. Esse grupo, né, que é o Bitcoin.org, que tá lá. Bitcoin.org, vocês podem ver. Esse grupo, com certeza, tem muito Bitcoin no mercado. Eles têm muito Bitcoin. Desde quando começou o Bitcoin, eles têm os Bitcoins para eles. Então, você acha que vale a pena para eles mudar a regra e todo mundo parar de usar? Óbvio que não. Por exemplo, se eles comprarem tudo em Ethereum, e aí se ele ferrar o deles, o Ethereum não valorizar, né? Mas por que eles vão fazer isso se eles têm o controle sobre uma coisa, digamos assim, né? Um controle. Não é bem um controle, né? Eles têm que mudar todo o algoritmo e tudo mais, enfim. Mas vamos lá. Toda a blockchain, tem que mudar tudo. Mas enfim, isso não é do dia para noite. Mas para que eles vão para uma outra que eles não têm controle nenhum? Se eles já têm aquela moeda que está valendo e tudo mais. Não faz sentido, né? Imagina que você é um desenvolvedor. Você desenvolve um negócio, dá super resultado, tá todo mundo usando, tá todo mundo ganhando dinheiro, tá todo mundo tudo mais. De repente você vai falar, vou mudar tudo aqui. E não é assim, né? Tem um grupo por trás, não é uma pessoa sozinha, tá? Não é assim também. Um cara acorda no dia e fala, vou mudar tudo. Não existe isso. É um grupo grande por trás. Por isso que ela é válida. Por isso que as pessoas estão utilizando. Agora imagina que esse grupo, né, todo mundo, uma galera toda vira e fala, não, vou mudar. Tanto que o ETH, para mudar do Proof of Work, do Proof of Stake, que é um negócio bem melhor, que todo mundo acha melhor, né, tirando os mineradores, óbvio, mas, né, porque os mineradores vão perder a rentabilidade, mas todo mundo que tem a moeda acha melhor, eles não conseguiram mudar até hoje, desde 2015. Nós estamos em 2021 e falam que vai acabar em 2023. E olha lá. Então não é assim, entendeu? Não é fácil você ter uma mudança na rede. Então, hoje em dia, se fosse para investir em criptomoeda, o ideal seria em Ethereum, tipo, dúvida de investimento agora. Cara, aí sobre investimento, aí a gente teria que entrar em outros detalhes, sabe? Sobre investimento, a gente teria que falar, né? Teria que estudar outras coisas. Porque aí você tem que analisar, esse negócio do mercado é interessante. O Ethereum é uma moeda bem forte, mas ela pode deixar de ter valor? Pode. Pode deixar de ter valor. O ouro pode deixar de ter valor mesmo? Pode. Todo mundo pode falar, não gosto mais de ouro. Pode, não pode? Pode. Em questão de investimento, a gente teria que teria que dar uma outra aula. Tem muita coisa para falar sobre investimento. Eu, por exemplo, eu faço um sistema que eu invisto em moeda e eu faço proteção chamado Hedge. Já ouviu falar de Hedge? Hedge. H-E-D-G-E. É um sistema de proteção do mercado financeiro que mesmo que a moeda caia, eu não perco o valor dela. É tipo um seguro que faz o mercado. Eu fiz até um vídeo no YouTube falando do conceito,
mas eu não expliquei como funciona. Isso é uma coisa que eu dou no meu curso, mas eu ainda falei pro pessoal lá que se chegasse num número mínimo lá, eu ia dar de graça pro pessoal, de visualizações e de inscritos no canal. Mas enfim, é uma proteção de mercado. Pode cair o quanto quiser, mas a não ser que chegue a zero, né? Se chegar em zero, aí é lógico, não tem seguro para zero. Mas se a moeda hoje de ETH, que vale 2.000 e quantos dólares? 2.500 dólares? 2.400 dólares. Se ela chegar em 100 dólares, eu tô ganhando dinheiro do mesmo jeito. Não muda nada para mim. Mais alguma pergunta? Aí o Theo está perguntando, com baixa capacidade de processamento, você precisa entrar numa pool de mineração, é isso, né? Isso. Se você não tiver... mesmo com poder alto, hoje em dia o poder do mundo inteiro não dá para você comparar. Mesmo os grandes fazendeiros chineses aí, eles têm pool de mineração, eles fazem parte de pool de mineração. Todo mundo faz parte de pool de mineração. Sozinho é praticamente impossível. Aliás, né, de novo eu falo, dá uma olhada, eu fiz um vídeo explicando isso na rede da Chia, mas serve para qualquer outra rede. Mas o conceito, dá uma olhada, entra no YouTube. Posso colocar aqui o link do vídeo, Masato? Pode. Vou colocar aqui, pessoal, para assistir esse vídeo. Porque eu falo exatamente como que você ganha Chia por dia. E se você não tiver numa pool, qual que é a probabilidade? A probabilidade é 0,0027%, se eu não me engano, se você não tiver numa pool. Quer dizer, é quase impossível você ganhar. Isso que eu fiz essa conta dia 3 de... Dia 3, se eu não me engano, foi dia 3 de junho. Agora já tá pior, porque conforme entra mais computador na rede, fica pior, fica aumentando a dificuldade. Cadê aqui? Ó, depois assistam esse vídeo aí. Aí eu explico como que funciona para ganhar uma Chia se você não tiver numa pool, por exemplo. Legal. O Fábio perguntou, se grandes mineradoras e as full nodes não atualizarem o software, a mudança não acontece na prática também? Não. O protocolo é baseado assim. Peraí, eu não entendi a pergunta. Vamos cá? E se os grandes mineradores e as full nodes não atualizarem o software, a mudança não acontece na prática? A full node ela é atualizada automaticamente, né? Quem tem quem faz parte da rede é automático, é troca de mensagens. Aí quando vocês estiverem em programação concorrente, vocês vão aprender isso. Como que faz sistemas descentralizados para funcionar? Você tem vários poderes computadores, você faz troca de mensagens entre eles. Vocês vão aprender direitinho a fazer isso daí em programação concorrente. E o Pedro perguntou se você viu impacto grande no mercado com a popularização dos NFTs. Cara, eu não vi nenhum impacto ainda. Eu também estou achando ainda volume muito baixo. Eu não vi impacto, né? Na verdade, eu falei para você, só o Bitcoin é 46% da rede, sabe? E o Bitcoin ainda, vamos falar, é uma tecnologia mais antiga. Vai. O ETH que está crescendo pra caramba ainda não chega, não faz cócegas ainda no Bitcoin, modo de dizer, vai. Então ainda é fraco esse negócio, fraco. Legal. Bom, eu acho que é isso, Marcelo. Eu queria agradecer aí, né, mais uma vez aí pela ótima palestra, e o pessoal está convidado aí, né, a entrar lá no canal, né, a ver o curso lá. Isso, por favor. Também, entrar nas suas redes aí. Isso. E sexta-feira agora, desculpa, né, mas só terminar. Sexta-feira agora eu vou fazer 3 aulas, né, pro pessoal. Sexta, domingo e segunda. É uma aula para público diferente, né? Para vocês são pessoas da computação. Então eu dei uma aula aqui voltada a conhecimento de computação. Agora para o pessoal não vai ser nada disso, não vou falar nem metade dessas coisas aí. A ideia é usado, mas é outra coisa que você precisa saber se você quer minerar, porque hoje o que eu passei aqui para vocês não sabem como fazer. Agora, né, então vai ser um complemento bem grande para vocês, né? De como fazer, se vale a pena, eu vou fazer o cálculo do investimento, esse de R$4.600 lá. Eu vou dar aí uma ideia de que com R$150 você começa a minerar sem computador, sabe? Tipo assim, fazendo parte de Proof of Staking, ou da pool de liquidação, como eu estou dizendo. Então, como que você faz para você poder minerar sem ter computador? Você compra a moeda e coloca lá no Proof of Staking. Então, eu vou mostrar isso, como que faz. Tudo isso aí vai ser gratuito. Vai ser dia 18, 20 e 21. Então, quem gostou, quem quer investir, quem acha que vale a pena, se inscreve lá e está no Instagram. Tem o link.
Aí é só clicar lá, se inscrever e acompanhar. Vai ser às 8 horas da noite, da sexta, do domingo e da segunda. Legal, beleza. O Marcelo, os alunos estão pedindo também esses slides aí, você pode disponibilizar? Posso, não tem problema nenhum. Você manda para mim então, daí eu coloco no site lá. Eu vou salvar aqui e mando para vocês. Beleza, obrigado, Marcelo, mais uma vez. Eu que agradeço aí a oportunidade. E aí, espero que o pessoal me siga lá e a gente vai trocando ideia com o pessoal. Beleza. Valeu, obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.